Quando a sua empregada não apareceu, o chefe da máfia foi ele mesmo e viu a verdade. As sombras da noite estendiam-se pelo corredor, enquanto Luca Duca ficava diante da porta do apartamento de Evelyn. O seu maxilar cerrou-se com força. O seu fato caro parecia apertado, enquanto a tensão percorria os seus músculos. Algo estava errado. Evelyn nunca tinha faltado um dia ao trabalho. Não nos 3 anos em que era sua empregada doméstica. No seu mundo, padrões significavam sobrevivência. Quebrá-los significava problemas. Os seus nós dos dedos bateram na porta. O som oco ecoou pelo corredor vazio. Nenhuma resposta. Ele bateu novamente, com mais força desta vez, e a porta rangeu, abrindo-se ligeiramente. Não estava trancada. A mão de Luca moveu-se instintivamente para a arma no coldre debaixo do casaco. Ele empurrou a porta para abrir mais, examinando o apartamento mal iluminado. O sol poente projetava sombras longas no tapete gasto, iluminando móveis virados e vidros quebrados. Então ele a viu. Antes de continuar a ouvir, por favor, diga-me de onde está a assistir hoje. Agora, de volta à história. Evelyn estava caída no chão como uma boneca quebrada, com os cabelos escuros espalhados ao redor da cabeça. Havia hematomas na sua pele pálida, recentes, roxos e evidentes no pescoço e no rosto. O uniforme estava rasgado e havia sangue seco no canto da boca. "Foda-se!" resmungou Luca, atravessando a sala em 3 longos passos. Ajoelhou-se ao lado dela e procurou o pulso com os dedos. Estava lá, constante, mas fraco. O alívio inundou-o, rapidamente substituído por uma raiva fria familiar. Alguém se atreveu a tocar no que era dele. Mesmo que ela fosse apenas a sua empregada, estava sob a sua proteção. Este era um insulto que ele não podia ignorar. Gentilmente, deslizou um braço por baixo dos joelhos dela e outro por trás dos ombros. Ela parecia pequena nos seus braços, frágil de uma forma que lhe apertou o peito de forma desconfortável. Quando ele a levantou, ela soltou um leve gemido de dor que o fez cerrar os dentes. "Estou a segurar-te", murmurou ele, embora ela não pudesse ouvi-lo. A cabeça dela repousava contra o peito dele enquanto ele a carregava para fora do apartamento. O motorista dele esperava com o carro, com uma expressão cuidadosamente impassível, quando Lucas saiu com Evelyn inconsciente nos braços. "O chefe está bem?" "Não." A voz de Luca era gélida. "Na mansão, ligue para o Dr. Romano, diga-lhe para estar lá em 20 minutos." A viagem foi silenciosa, exceto pela respiração superficial de Evelyn. Luca a segurou com força, estudando o rosto dela à luz dos postes de iluminação. Ele nunca tinha realmente olhado para ela antes. Ela era apenas a mulher tranquila que mantinha a casa dele em ordem, sempre profissional, sempre em segundo plano. Agora, mesmo machucada e inconsciente, havia algo impressionante em suas feições que ele não podia ignorar. Quando chegaram à mansão, Luca carregou-a pela grande escadaria até ao seu quarto. Os lençóis eram brancos e imaculados, fazendo com que o sangue na pele dela parecesse ainda mais forte quando ele a deitou. As suas mãos ficaram vermelhas e ele olhou para elas por um momento, sentindo a raiva crescer novamente. "Senhor Duca!" A voz do Dr. Romano veio da porta. O velho médico moveu-se rapidamente para o lado de Evelyn, com a mala médica na mão. "O que aconteceu?" "Descubra", ordenou Luca, indo para a janela. De lá, ele podia observar Evelyn e o terreno abaixo. "Cuide dela." O médico trabalhou metodicamente, verificando os sinais vitais, limpando feridas, documentando lesões. Luca permaneceu imóvel, uma sentinela sombria, sua mente já calculando vingança. Quem quer que tivesse feito isso pagaria lentamente, dolorosamente. Um pequeno gemido vindo da cama chamou sua atenção. Evelyn mexeu-se ligeiramente, as pálpebras a tremer. Algo no peito de Luca mudou, uma sensação desconhecida que o deixou desconfortável. Ele estava habituado a não sentir nada, a ser o chefe frio e calculista que governava através do medo e do poder. Mas vê-la ali deitada, vulnerável e ferida, despertou algo que ele pensava ter enterrado há muito tempo. Algo que o fez questionar as paredes de gelo que construíra à volta do seu coração. A dor percorreu o corpo de Evelyn quando a consciência voltou. As suas pálpebras estavam pesadas, e os lençóis de seda macios sob os seus dedos pareciam estranhos. Aquela não era a sua cama. Aquele não era o seu apartamento. O pânico tomou conta dela quando forçou os olhos a abrir.
O quarto ficou em foco. Papel de parede ornamentado, lustre de cristal, móveis antigos que provavelmente custavam mais do que ela ganhava num ano. O coração batia forte contra as costelas enquanto tentava levantar-se, mas a agonia rasgou-lhe o lado, fazendo-a ofegar. Não se mexa! A voz grave congelou-a no lugar. Luca Duca estava na porta, os ombros largos a preencherem o quadro. O seu habitual fato impecável estava amarrotado, a gravata solta ao pescoço. A barba por fazer escurecia o queixo, e os seus olhos, aqueles olhos frios e calculistas, estudavam-na com uma intensidade que lhe causava arrepios. Onde estou? A sua voz saiu rouca, a garganta seca. Ele atravessou a sala com passos largos, pegando num copo de cristal da mesa de cabeceira. Na minha casa. Ele levou a água aos lábios dela, com a outra mão a apoiar a nuca. Apesar do seu instinto de recusar, a sede prevaleceu. Ela bebeu profundamente, tentando ignorar o quão gentil era o seu toque. Encontrei-te no teu apartamento, disse ele com a voz áspera, mas não rude. Estavas inconsciente, espancada, com o maxilar cerrado. O médico tratou dos teus ferimentos. Agora estás segura. As memórias de Evelyn voltaram à tona. A raiva de Mark, os seus punhos, o vidro estilhaçado. Ela envolveu os braços em torno de si mesma, estremecendo com a dor. Preciso de ir. Uma única palavra, mas que carregava o peso de um império por trás dela. Senhor Duca. Luca, corrigiu ele, pousando o copo com precisão controlada. E vais ficar aqui até eu ter a certeza de que estás recuperada e segura. Não preciso da tua proteção, insistiu Evelyn, mesmo com o corpo a tremer. Posso cuidar de mim mesma. Um riso sombrio escapou-lhe. Claramente os seus olhos percorreram os ferimentos dela, fazendo-a sentir exposta. Os hematomas no teu pescoço sugerem o contrário. A raiva explodiu através da dor dela. Tu não és meu dono. Sou apenas a tua empregada. Estás ao meu serviço, o que significa que estás sob a minha proteção. Ele inclinou-se para mais perto, a sua presença avassaladora. O teu namorado cometeu um grave erro ao tocar no que é meu. O tom possessivo na sua voz fez-lhe correr um arrepio pela espinha. O Mark não é... O Mark está ao ser tratado. A forma casual como ele disse isso a aterrorizou. Ela sabia do que Luca Duca era capaz. Tinha ouvido as histórias sussurradas por outros membros da equipa. Por favor, sussurrou ela, deixa-me ir para casa. Essa discussão acabou. Ele endireitou-se, ajeitando os punhos da camisa. Vais comer, descansar e recuperar. Aqui. Horas depois, o jantar foi servido num silêncio tenso. Evelyn sentou-se apoiada em almofadas a comer a refeição gourmet, enquanto Luca observava de uma poltrona do outro lado da sala. A sua presença era sufocante, mas de alguma forma reconfortante. Uma contradição que a deixava inquieta. Precisas de dormir, disse ele finalmente, a sua voz rompendo o silêncio. Estou bem. Não era uma sugestão. Ele dirigiu-se para a poltrona chá perto da cama dela, acomodando-se nela com uma graça letal. Estarei aqui. Não preciso de uma babá, protestou ela, mas o cansaço já a dominava. Ele não respondeu, apenas a observou das sombras. À medida que o quarto escurecia, o analgésico começou a fazer efeito, tornando as suas pálpebras pesadas. Ao adormecer, ela vislumbrou o rosto dele na luz fraca. Algo havia mudado na sua expressão, uma rachadura naquela armadura impenetrável que ele sempre usava, um lampejo de algo quase humano enquanto os seus olhos se detinham nas suas contusões. Então a escuridão tomou conta dela, deixando-a com a perturbadora certeza de que agora estava presa no mundo de Luca Duca, quer ela quisesse ou não. O sol da manhã penetrava pelas cortinas pesadas, projetando longas sombras pelo luxuoso quarto. Evelyn sentava-se rígida contra a cabeceira da cama, olhando para o elaborado café da manhã servido na bandeja de prata à sua frente. Pastelaria fresca, frutas e uma omelete fumegante enchiam o ar com aromas tentadores, mas ela afastou-a. Luca estava ao pé da cama, os ombros tensos sob o fato feito à medida. Come. Não tenho fome. Ela ergueu o queixo apesar da sensação de vazio no estômago. Não comes desde ontem. A voz dele tinha aquele tom de autoridade que ela o ouvia usar com os seus homens. O médico disse, precisas recuperar as forças. Não preciso que cuides de mim. Os dedos de Evelyn torceram os lençóis de seda. Não sou um caso de caridade para você consertar.
Lucas cerrou os dentes. Ele se aproximou, sua presença enchendo o quarto como uma tempestade se formando. Não se trata de caridade. Você está sob minha proteção agora. Sua proteção? Um riso amargo escapou dela. Nunca pedi isso. Sou apenas a sua empregada, lembra-se? Uma empregada que apareceu à minha porta há 3 meses, com referências perfeitas e habilidades impecáveis. Os seus olhos escuros estreitaram-se. Talvez perfeitas demais. O calor subiu pelo pescoço dela. O que está a insinuar? Coma a maldita comida, Evelyn. Ele empurrou a bandeja para mais perto. Pare de agir com tanto orgulho. Algo se partiu dentro dela. Orgulho? Acha que isto tem a ver com orgulho? Ela empurrou a bandeja, derrubando um copo de sumo de laranja. Luca apanhou-o antes que se entornasse. Não sabe nada sobre mim ou sobre a minha vida. Então esclareça-me. A voz dele baixou perigosamente. Diga-me por que está tão determinada a recusar ajuda quando claramente precisa dela. As mãos de Evelyn tremiam. O peso dos seus segredos pressionava o seu peito, ameaçando sufocá-la. Porque passei toda a minha vida a fugir de homens como você. Homens que acham que podem controlar tudo e todos à sua volta. Homens como eu. A sobrancelha dele arqueou-se. Você não sabe que tipo de homem eu sou. Oh, mas eu sei. As palavras saíram antes que ela pudesse detê-las. Cresci vendo homens como você destruírem tudo em que tocavam. Meu irmão. Ela se conteve, mas era tarde demais. Luca ficou muito quieto. Seu irmão? A tensão na sala aumentou. Evelyn fechou os olhos, sabendo que não poderia voltar atrás agora. Quando ela os abriu novamente, Luca a observava com um olhar predatório. Quem é você realmente? Ele exigiu. O coração dela batia forte contra as costelas. As mentiras cuidadosamente construídas nos últimos 3 meses desmoronaram ao seu redor. O meu nome não é apenas Evelyn. Ela olhou-o fixamente nos olhos. É Evelyn Rossi. Dominic Rossi é meu irmão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A expressão de Luca não mudou, mas algo mudou nos seus olhos. Reconhecimento, descrença e algo mais sombrio. O nome Rossi pairava entre eles como uma arma carregada. Ela observou enquanto a compreensão surgia no rosto dele. Todo esse tempo, ele tinha abrigado a irmã do seu maior inimigo. A mulher que ele tinha protegido, cujas feridas tinha tratado, era a herdeira da família rival que tentava destruir o seu império há anos. As mãos de Luca agarraram o estribo da cama, os nós dos dedos brancos. O homem perigoso que lhe tinha mostrado uma bondade inesperada, agora olhava para ela como se ela fosse uma revelação e uma ameaça. Naquele momento, a dinâmica cuidadosamente construída entre eles se despedaçou, substituída por algo muito mais complicado e perigoso. Os passos de Luca ecoavam no chão de mármore, enquanto ele andava de um lado para o outro no quarto. Os seus dedos se contraíam, revelando a tensão que percorria o seu corpo. Conte-me tudo. Evelyn cruzou os braços, sentindo as contusões doerem com o movimento. O que há para contar? Tenho a certeza de que sabe tudo sobre a família Rossi. Quero ouvir de ti. A voz dele era perigosamente suave. Por que vieste aqui? Para me espionar? Um riso amargo escapou-lhe. Espionar-te. Vim aqui para limpar a tua casa, nada mais. Ela encontrou o seu olhar intenso. Eu queria o trabalho mais chato e normal que pudesse encontrar. Algo longe de dinheiro sujo e jogos de poder. Luca parou de andar de um lado para o outro, estudando o rosto dela em busca de qualquer sinal de engano. Esperas que eu acredite que a irmã de Dominic Rossi escolheu tornar-se empregada doméstica? Eu escolhi a liberdade, retrucou Evelyn. Sabes como é crescer nesse mundo? Ver o teu irmão transformar-se em alguém que não reconheces? A sua voz falhou. A violência, o medo constante. Eu não aguentava mais. Algo mudou na expressão de Luca. Aproximei-me, a sua presença era ameaçadora e estranhamente reconfortante. E o teu ex-namorado, aquele que fez isso contigo? Apenas mais um erro. Evelyn tocou a bochecha machucada. Achei que namorar alguém normal me ajudaria a escapar. Acontece que homens normais podem ser tão cruéis quanto mafiosos. Lucas cerrou os dentes. Ele não vai tocar em ti novamente. Não. Evelyn ergueu a mão. Não preciso de outro homem poderoso fazendo promessas. Isso não é uma promessa, Evelyn. É um facto. Ele sentou-se na beira da cama, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro da sua colônia cara.
Mas precisas de entender uma coisa. Agora que sei quem tu és, não podes simplesmente ir embora. O medo cintilou no peito dela. O que isso significa? Significa que és valiosa. Os olhos dele se fixaram nos dela. O teu irmão queimaria esta cidade até o chão para te ter de volta, o que significa que precisas de proteção. A minha proteção. Não serei um peão na tua guerra com o meu irmão. Não. Luca concordou, surpreendendo-a. Estarás sob os meus cuidados. Há uma diferença. A gentileza no seu tom de voz fez o coração dela saltar. Ela observou-o levantar-se e dirigir-se para a janela, onde a luz da manhã projetava sombras sobre os seus traços marcantes. Apesar de tudo, ela não podia negar a atração que sentia por ele. O teu irmão e eu somos inimigos há anos, continuou Luca. Mas neste momento, a minha prioridade é manter-te em segurança. Por quê? Sussurrou Evelyn. Por que me protegerias quando eu te menti? Luca virou-se com uma expressão indecifrável. Porque fugiste daquela vida por uma razão, e porque ele fez uma pausa, algo vulnerável brilhou nos seus olhos antes de desaparecer. Porque agora és minha funcionária, minha responsabilidade. A possessividade na sua voz deveria tê-la assustado. Em vez disso, fez com que uma sensação de calor se espalhasse pelo seu peito. Ela observou enquanto ele pegava no telemóvel e dava ordens para aumentar a segurança ao redor da mansão. Os seus homens chegaram pouco depois, entrando na sala com precisão militar. Luca comandava-os com autoridade natural, delineando novos protocolos de proteção. Mas Evelyn percebeu outra coisa. A maneira como o seu olhar continuava a procurá-la, verificando se ela estava bem, certificando-se de que ela estava confortável com cada decisão. O homem perigoso que descobrira a sua identidade estava a mostrar-lhe um lado diferente de si mesmo. Não exatamente mais suave, mas mais humano. Quando ele falava sobre a sua segurança, a sua voz carregava um peso que ia além do dever ou da estratégia. Evelyn deu por si a estudá-lo, reparando em detalhes que antes tinha ignorado. A maneira como os ombros dele carregavam o fardo do seu império, a gentileza sutil nas mãos dele quando gesticulava, o lampejo de preocupação nos olhos dele quando um dos seus homens mencionava uma ameaça potencial. A química entre eles era inegável, apesar da situação complicada. Sempre que os olhos deles se encontravam, o ar parecia ficar mais denso. Ela se perguntou se ele também sentia isso, essa atração perigosa crescendo entre captor e cativa, protetor e protegida. O pôr do sol projetava sombras longas pelas janelas da mansão, enquanto Evelyn alisava o vestido emprestado. As suas contusões tinham desaparecido, deixando apenas uma dor surda, mas o seu orgulho continuava tão forte como sempre. Ela observou Luca ajeitar a gravata no espelho do corredor, com movimentos precisos e controlados. Devias estar a descansar, disse ele sem se virar. Já descansei o suficiente. Evelyn ajeitou uma pilha de papéis na mesa ao lado. Não sou feita de vidro. O reflexo de Luca chamou a sua atenção. Não, és feita de algo muito mais forte. A sua voz trazia um tom de admiração que fez o peito dela apertar. O som de carros a chegar lá fora interrompeu o momento. Os subordinados de Luca esperariam o serviço eficiente de sempre, e Evelyn recusava-se a esconder-se no andar de cima como uma inválida. Ela dirigiu-se para a cozinha, sentindo os olhos dele a seguirem-na. Evelyn, o tom dele era um aviso. Vou apenas ajudar a Maria com os refrescos. Ela continuou a andar, com o queixo erguido. A menos que planeies ordenar-me que não o faça. Um riso baixo escapou-lhe. Ouvir-me-ia se o fizesse? Sabes a resposta a essa pergunta? Quando a reunião começou no escritório de Luca, Evelyn ajudou a servir bebidas e refrescos leves. Cada vez que entrava na sala, sentia o olhar de Luca a seguir os seus movimentos. Mesmo quando estava absorto numa conversa sobre disputas territoriais e margens de lucro, ele parecia extremamente consciente da sua presença. Os subchefes também repararam. Ela captou os seus olhares questionadores, a forma como estudavam a dinâmica entre o seu chefe e a sua suposta empregada. Um deles, um homem mais velho com cabelo prateado, observava-a com particular interesse até que o olhar severo de Luca o fez desviar o olhar. Ao longo da noite, os seus caminhos cruzaram-se em portas e corredores. Cada vez que isso acontecia, o ar parecia crepitar com uma tensão não expressa. Quando Evelyn passou por ele para pegar num copo vazio, ele prendeu a respiração. Quando Luca se moveu para trás dela para aceder a um armário, a sua mão roçou a parte inferior das costas dela,
enviando uma descarga elétrica pela sua espinha. A reunião se prolongou por horas, os negócios sendo conduzidos em tons suaves e silêncios significativos. Evelyn manteve-se ocupada, mas não conseguiu ignorar como se sentia natural mover-se pelo mundo de Luca, como a presença dele a deixava inquieta e tranquila ao mesmo tempo. Finalmente, o último carro partiu na noite. Evelyn encontrou Luca na cozinha, com a gravata afrouxada e o casaco tirado. Ele estava em pé ao balcão, tentando preparar uma sanduíche simples. "Deixe-me ajudar", disse ela, aproximando-se dele. "Já fizeste o suficiente esta noite." Mas ele não a impediu quando ela pegou na faca de pão. Trabalharam num silêncio confortável, a iluminação acolhedora da cozinha criando uma atmosfera íntima. Luca tinha as mangas arregaçadas, revelando antebraços fortes marcados por cicatrizes subtis. Evelyn tentou não olhar fixamente, mas os seus olhos continuavam a desviar-se para as mãos dele, lembrando-se de como se sentiram ao carregá-la para um lugar seguro dias antes. "Os teus subchefes têm perguntas?", disse ela, cortando tomates. "Deixa-os perguntar." O ombro dele roçou o dela quando ele pegou no sal. "O que acontece na minha casa é da minha conta." "É isso que eu sou?" "Da tua conta." Antes que ele pudesse responder, ambos pegaram na mesma faca. Os dedos deles tocaram-se e o mundo parou de girar. A eletricidade surgiu entre eles, fazendo Evelyn prender a respiração. Ela olhou para cima e encontrou os olhos de Luca escuros de desejo. O rosto dele a centímetros do dela. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. A cozinha encheu-se com o som da respiração deles, o ar pesado com possibilidades. O olhar de Luca caiu sobre os lábios dela, e Evelyn sentiu-se inclinar-se para mais perto. Então, como se um feitiço se quebrasse, Lucas afastou-se. Ele agarrou a borda da bancada com os nós dos dedos brancos. "Devias descansar um pouco", disse ele com aspereza. Foi um dia longo, mas mesmo quando ele criou distância entre eles, o desejo permaneceu palpável. Pairando no ar como fumo, impossível de ignorar e ainda mais difícil de esquecer. Os tiques constantes do relógio de pêndulo ecoavam pelo escritório enquanto Evelyn se aconchegava na poltrona de couro, perdendo-se nas páginas de um livro antigo que encontrara nas prateleiras de Luca. A luz quente da lâmpada criava uma bolha aconchegante à sua volta, uma fuga temporária do mundo perigoso além dessas paredes. Os seus dedos traçavam a lombada desgastada, saboreando o momento de paz. A porta do escritório abriu-se com um clique suave. Evelyn não precisou de olhar para cima para saber que era Luca. A sua presença enchia qualquer sala em que entrasse como uma tempestade que se aproximava do horizonte. Os seus passos eram pesados, sobrecarregados por qualquer escuridão que o seu dia tivesse trazido. Quando ela finalmente olhou para cima, encontrou-o a observá-la, com a gravata afrouxada e o casaco tirado. Sombras brincavam no seu rosto, destacando a tensão no seu maxilar. Havia algo diferente nele naquela noite. Uma rachadura na sua armadura normalmente impenetrável. "Devias estar a dormir", disse ele com a voz rouca de exaustão. "Tu também." Evelyn marcou a página e colocou o livro de lado. Dia difícil. Luca lhe aproximou-se e o coração de Evelyn acelerou. Ele parou diante da cadeira dela, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro da sua colônia cara misturada com algo mais sombrio. Uísque, talvez. Os seus olhos procuraram o rosto dela, suavizando-se nas bordas. "Todos os dias nesta vida são difíceis", murmurou ele, "mas algumas coisas tornam-na suportável." Uma mecha de cabelo caiu sobre o rosto de Evelyn, e antes que ela pudesse afastá-la, a mão de Luca estava lá. O seu toque foi surpreendentemente gentil ao colocar o cabelo atrás da orelha dela, os seus dedos demorando-se contra a pele dela. A ternura do gesto roubou-lhe o fôlego. O tempo parecia desacelerar, preso no âmbar daquele momento. Evelyn sabia que deveria se afastar, manter a distância cuidadosa que eles vinham mantendo. Mas seu corpo atraiu, inclinando-se para o toque dele como uma flor buscando a luz do sol. Os olhos de Luca escureceram e sua mão deslizou para segurar o rosto dela. "Diz-me para parar", sussurrou ele, o polegar a roçar o lábio inferior dela. O coração de Evelyn batia forte no peito. Ela devia dizer-lhe para parar. Devia lembrar-se de quem ele era, do que ele era. Mas as palavras não saíam. Em vez disso, viu-se a levantar-se da cadeira, atraída para a órbita dele como se a própria gravidade assim o exigisse.
A outra mão dele encontrou a cintura dela, puxando-a para mais perto. O calor do seu corpo penetrou através do vestido fino dela, deixando-a tonta de desejo. A respiração de Lucas soprou em seu rosto quando ele se inclinou, dando-lhe uma última chance de recuar. Ela não aproveitou. Os lábios dele se encontraram num beijo que começou suave, mas rapidamente se transformou em algo feroz e desesperado. Luca beijava como um homem faminto, apertando a cintura dela com mais força, como se tivesse medo que ela desaparecesse. As mãos de Evelyn encontraram o peito dele, sentindo o coração dele a bater aceleradamente sob as suas palmas. O beijo aprofundou-se. Evelyn sentiu o sabor do uísque na língua dele. Sentiu a violência mal contida no seu toque. Isto era perigoso. Mais perigoso do que qualquer coisa que ela já tivesse enfrentado antes. Porque isto não era apenas desejo. Era render-se a algo que poderia destruir os dois. Esse pensamento enviou uma onda de realidade pelo seu corpo. Evelyn interrompeu o beijo, empurrando o peito dele. Eles ficaram ali, ambos respirando pesadamente, ainda envolvidos nos braços um do outro. Isso não pode acontecer de novo, ela conseguiu dizer, com a voz mais trêmula do que gostaria. Os lábios de Lucas se curvaram naquele sorriso perigoso que ela conhecia bem. O seu aperto na cintura dela se intensificou possessivamente, causando arrepios na sua espinha. Não faça promessas que não pode cumprir. O sol da manhã entrava pelas janelas altas da mansão, quando o elegante carro preto de Marco Santoro entrou na entrada circular. Luca observava do seu escritório, o maxilar a apertar imperceptivelmente quando o seu melhor amigo e braço direito saiu do veículo. Algo parecia diferente hoje. O ar parecia carregado com uma tensão desconhecida. Evelyn estava a arranjar flores frescas no hall de entrada. Os seus movimentos graciosos, apesar dos ferimentos em cicatrização. Quando Marco entrou, os seus passos vacilaram por um momento. Os seus olhos escuros demoraram-se na figura dela mais do que o necessário, absorvendo cada detalhe da sua presença. Marco, chamou Luca, com uma voz que trazia um aviso subtil que poucos notariam. No meu escritório. Mas Marco demorou-se, aproximando-se primeiro de Evelyn. Há quanto tempo? Disse ele suavemente, exibindo todo o seu charme. Não esperava encontrá-la aqui, de todos os lugares. As mãos de Evelyn tremeram ligeiramente enquanto ela ajeitava um lírio. Senhor Santoro, respondeu ela formalmente, mantendo os olhos baixos. Luca observou a troca de palavras da porta, notando como os ombros de Evelyn ficaram tensos, como ela parecia encolher-se. Os seus dedos tamborilaram na moldura da porta, num ritmo silencioso de irritação crescente. A reunião, Marco, lembrou Luca, num tom que não deixava margem para discussão. No escritório, Marco sentou-se na sua cadeira habitual, mas o seu comportamento tranquilo foi substituído por algo mais inquieto. Enquanto discutiam disputas territoriais e pagamentos de proteção, a sua atenção continuava a desviar-se para a porta, como se esperasse que Evelyn passasse por ali. Os gambinos estão a abusar da sorte no lado leste, dizia Marco. Mas Luca mal o ouvia. Estava demasiado concentrado na forma como os olhos de Marco se iluminavam quando Evelyn entrava com o café. Na forma como a linguagem corporal do seu amigo mudava completamente na presença dela. Obrigado, Bella, disse Marco com uma voz suave como mel. O carinho familiar fez o sangue de Luca ferver. Evelyn praticamente fugiu da sala, com as bochechas coradas. No momento em que a porta se fechou atrás dela, a tensão entre os dois homens cristalizou-se. Estás distraído hoje, observou Luca, medindo cuidadosamente as palavras. O sorriso de Marco não chegou aos olhos, só surpreendido por vê-la aqui. Pelo que soube, ela abandonou completamente essa vida. Agora está sob a minha proteção. A tua proteção? O riso de Marco tinha um tom amargo. É assim que lhe chamamos? Luca pousou o café com uma lentidão deliberada. Escolhe as tuas próximas palavras com cuidado, velho amigo. Só estou a dizer que a conheço melhor do que pensas. Marco recostou-se com uma postura desafiadora. Ela não foi feita para esta vida. Ela já fugiu dela uma vez. A reunião terminou pouco depois, sem que nenhum dos dois olhasse nos olhos do outro. Quando o carro de Marco desapareceu na entrada da garagem, Luca encontrou Evelyn na cozinha, com as mãos agarradas à borda da bancada. Há quanto tempo? Perguntou ele sem preâmbulos. Evelyn não fingiu não entender. Há 2 anos, durou 6 meses.
Por que não me contaste? Porque já não importa. Ela finalmente virou-se para ele, com o queixo levantado em desafio. Acabou porque eu queria sair desta vida. Tudo isto, a violência, os segredos, estar sempre a olhar por cima do ombro. Luca aproximou-se, encurralando-a contra a bancada. E agora. O riso de Evelyn era trêmulo. Agora estou de volta ao ponto de partida, não estou? Presa num mundo do qual tentei fugir, com homens que acham que podem me possuir. As palavras doíam mais do que Luca queria admitir. As suas mãos agarraram o balcão de ambos os lados dela, prendendo-a. É isso que você acha que é? Posse, não é? Os olhos dela procuraram o rosto dele. Você me mantém aqui, protegida na sua gaiola dourada. Como isso é diferente do que eu fugi? A inveja agitava-se no estômago de Luca, não apenas pela ideia dela com Marco, mas pela ideia de que ela poderia fugir novamente, que poderia escolher a liberdade em vez do que quer que fosse que estava a tornar-se entre eles. Pela primeira vez em anos, ele sentiu o seu lendário controlo a escapar-lhe por entre os dedos como areia. O escritório crepitava com atenção enquanto os homens de Luca entravam um a um. Os seus rostos estavam sombrios, os ombros erguidos para a batalha. Luca ficou junto à janela, o seu reflexo duro e implacável no vidro. Atrás dele, um envelope pardo estava aberto sobre a sua secretária de mogno, o seu conteúdo a prenunciar problemas a preto e branco. Evelyn demorou-se na porta, dividida entre querer saber e temer o que poderia descobrir. O nome do seu irmão ecoara pelos corredores mais cedo, transportado por sussurros abafados e olhares preocupados. Ela conhecia aquele som, o silêncio antes da tempestade. Feche a porta, ordenou Lucas sem se virar. A sua voz era aço envolto em seda. Enquanto os seus subchefes se sentavam, os seus olhos oscilavam entre Luca e Evelyn. Ela sentiu o peso da avaliação deles, a irmã do seu inimigo, agora sob a proteção do seu chefe. Alguns acenaram respeitosamente, outros mal conseguiam esconder a sua desconfiança. Dominic Rossi, começou Luca, finalmente voltando-se para o Paala, está a transportar armas pelo nosso território. Ele está a construir um arsenal. Os seus dedos traçaram a borda da secretária, aparentemente casuais. Ele acha que não vamos notar. Ele acha que somos cegos. O coração de Evelyn apertou-se. Este era o irmão que ela conhecia. Sempre a pressionar, sempre a testar os limites. Ela cruzou os braços, tentando tornar-se mais pequena contra a parede. Um dos capos mais velhos limpou a garganta. Podemos enviar uma mensagem, algo permanente. Não, a resposta de Luca foi imediata. Os seus olhos voltaram-se para Evelyn antes de voltarem para os seus homens. Observamos, esperamos. Quando ele fizer a sua jogada, estaremos prontos. A reunião continuou, estratégias a formarem-se como linhas de batalha num mapa. Evelyn ouviu enquanto discutiam pontos de vigilância, rotações de guardas, planos de contingência. Cada palavra era mais um peso nos seus ombros. Esses homens, inimigos do seu irmão, eram agora os seus protetores. Dupliquem os guardas no armazém, ordenou Luca. E quero olhos em todos os tenentes Rossi. Se eles espirrarem, quero saber. Os homens acenaram com a cabeça, a sua lealdade a Luca evidente em cada movimento. Mas havia algo mais nas suas expressões quando olhavam para ele. Talvez preocupação. O seu chefe estava diferente agora, transformado pela mulher que estava silenciosamente no meio deles. À medida que a reunião avançava, Evelyn captou fragmentos dos planos do seu irmão, armas, arsenais em prédios abandonados, reuniões secretas com famílias rivais. Cada detalhe era mais uma rachadura no seu coração. O irmão que antes a protegia era agora a ameaça contra a qual eles estavam a planear. Um por um, os homens saíram, com as suas missões claras. Luca permaneceu à sua secretária, a sua presença enchendo a sala como fumo. Os seus olhos encontraram os de Evelyn e, por um momento, a máscara caiu. Ela viu o conflito ali, a necessidade de proteger a sua família, em conflito com o seu desejo de protegê-la. Ele se moveu para sair, com passos medidos e controlados. Na porta, ele parou, olhando para ela. O ar entre eles zumbia com palavras não ditas. Ela não era mais apenas a sua empregada, nem mesmo apenas a irmã do seu inimigo. Ela tinha se tornado algo completamente diferente. Algo que fazia o homem mais poderoso da cidade hesitar.
Os seus olhares mantiveram-se fixos, uma conversa silenciosa nas sombras crescentes. A mão de Luca lá apertou-se na moldura da porta, os nós dos dedos brancos de contenção. O momento prolongou-se, pesado com possibilidades que nenhum dos dois estava pronto para nomear. As sombras da noite estendiam-se pelo escritório de Luca, enquanto Evelyn andava de um lado para o outro, os dedos a percorrer as lombadas dos livros encadernados em couro. A mansão parecia menor ultimamente, cada canto assombrado pela presença dele. Mesmo agora, sozinha, ela podia sentir o fantasma do toque dele do encontro anterior no corredor. Um breve toque de ombros que enviou eletricidade pelo corpo dela. Ela tirou um livro aleatório da prateleira, precisando de algo para ocupar as mãos. O peso dele a ancorou, mas não conseguiu acalmar os pensamentos acelerados. Toda vez que ela fechava os olhos, ela ouvia. A maneira como ele dominava uma sala, a gentileza em seu toque quando verificava seus hematomas em cicatrização, o fogo em seus olhos quando olhava para ela. Ainda escondida no meu escritório, sua voz a fez pular. O livro caiu de suas mãos, batendo no chão com um baque surdo. Luca estava parado na porta, sem o paletó, com as mangas arregaçadas, revelando os antebraços tatuados. Ele parecia perigoso e bonito, como um predador em repouso. Não estou a esconder-me, disse Evelyn, abaixando-se para pegar o livro. Estou a ler. O livro está de cabeça para baixo. O seu sorriso sarcástico era irritante. Ela o jogou de volta na prateleira. Tudo bem, estou a evitar-te. E como isso está a funcionar? Ele se aproximou e o ar ficou mais pesado. Perfeitamente bem até agora. Ela recuou, esbarrando na sua secretária dele. Não. Não o quê? Mais um passo para se aproximar. Não repares em como me observas quando pensas que não estou a ver. Não sintas o teu tremor quando estou perto. Para com isso. A voz dela tremia. Isto não é um jogo. Não, ele concordou. Não é. As mãos dele pousaram na secretária de cada lado dela, prendendo-a, jogos dos quais posso sair. Evelyn empurrou o peito dele, mas ele não se mexeu. És igual a todos os outros. Achas que podes controlar-me, possuir-me. Não sou nada como eles. As palavras dele eram duras, zangadas. Eu protejo o que é meu. Não sou tua. Desta vez ela empurrou com mais força. Não sou um prêmio a ser ganho na tua guerra com o meu irmão. Os olhos de Luca escureceram. É isso que achas que isto é? Um jogo de poder? Não é, ela ergueu o queixo, desafiadora. O grande Luca Duca mantendo a irmã do seu inimigo como um animal de estimação. A mão dele disparou, agarrando-lhe o queixo, não com força suficiente para magoar, mas firme o suficiente para mantê-la no lugar. Achas que eu quero isto? Que planeei sentir isto por ti? Solta-me. Mas ela não lutou contra o seu aperto. Estás a fugir, acusou ele. Não de mim, do que sentes. Não sabes o que sinto, não é? O seu polegar roçou o lábio inferior dela. O teu pulso está acelerado. As tuas pupilas estão dilatadas. Inclinas-te para o meu toque, mesmo quando me dizes para parar. Ela afastou-se dele, esquivando-se por baixo do seu braço. Estás delirando. Em 2 passos ele a alcançou, girando-a e prendendo-a contra a parede, seu corpo pressionado contra o dela, músculos duros e força mal contida. Estou. Então por que não foste embora? A porta está bem ali. Não estou te impedindo. Porque ela vacilou, perdida na intensidade do olhar dele. Porque queres isso tanto quanto eu. A voz dele ficou mais baixa, mais áspera. Porque toda vez que foges, algo te puxa de volta. Eu odeio-te, ela sussurrou, mas não havia convicção nisso. Não, ele disse com o rosto a centímetros do dela. Tu odeias o facto de me desejares. Tu odeias o facto de eu ver através das tuas barreiras. Tu odeias o facto de eu fazer-te sentir segura, quando sou a última pessoa que deveria fazer isso. As palavras dele atingiram-na em cheio. Ela tentou empurrá-lo novamente, mas ele agarrou os seus pulsos, prendendo-os acima da cabeça dela. Agora és minha, Evelyn, ele rosnou, os seus lábios quase roçando os dela. Gostas ou não, a reunião no armazém deveria ser rotineira. Evelyn ficou atrás do ombro direito de Luca, onde ele insistiu que ela ficasse. O cheiro de peixe e sal das docas próximas fez o seu nariz franzir. 5 homens de Luca os flanqueavam, enquanto o gangue rival, os Martinellis, ficava do outro lado do espaço vazio, com seus próprios soldados posicionados estrategicamente.
A voz de Luca ecoava pelo armazém, suave e controlada. Os termos são justos. Vocês ficam com as docas nos fins de semana. Nós mantemos o controle durante a semana. Algo parecia errado. Evelyn percebeu isso pela maneira como os membros do gangue rival ficavam se mexendo, com os olhos voltados para as vigas. Antes que ela pudesse avisar Luca, o primeiro tiro foi disparado. Abaixe-se! Gritou Luca, empurrando-a para trás de uma pilha de caixotes enquanto o caos se instalava. Tiros explodiram acima deles. Atiradores escondidos. Aquilo não era uma reunião. Era uma emboscada. O coração de Evelyn batia forte contra as costelas, enquanto as balas estilhaçavam a madeira ao seu redor. Os homens de Luca revidaram, com tiros precisos e mortais. Através das aberturas nas caixas, ela viu Luca mover-se como um predador, cada tiro atingindo o alvo com precisão assustadora. Uma mão áspera agarrou-lhe o cabelo por trás. Ela gritou ao ser puxada para trás, o cano frio de uma arma pressionando sua têmpora. Largue as armas, Duca. A voz pertencia a Marco Martinelli, o chefe rival. Ou sua linda mascote morrerá primeiro. O armazém ficou em silêncio. Luca virou-se lentamente, a sua expressão transformando-se de poder controlado para algo mais sombrio, algo que fez o sangue de Evelyn gelar. 3 segundos para soltá-la. A voz de Luca era mortalmente silenciosa. 1. Aqui não se fazem exigências. Martinelli apertou o seu aperto. 2. Evelyn captou o olhar de Luca. Naquele segundo, ela entendeu. Ela ficou mole, deixando cair o seu peso repentinamente. O movimento inesperado fez Martinelli tropeçar. 3. 2 tiros soaram simultaneamente. Sangue espirrou no rosto de Evelyn quando Martinelli caiu atrás dela. A bala de Luca acertou o alvo entre os olhos dele, enquanto um dos seus homens eliminava o último atirador. Mas Luca não tinha terminado. Ele avançou em direção aos soldados restantes de Martinelli que se renderam. A sua raiva irradiava dele em ondas. Tocaram no que é meu. O que aconteceu a seguir assombraria os sonhos de Evelyn. A violência de Luca era precisa, calculada e absolutamente impiedosa. Ele não os matou simplesmente. Ele enviou uma mensagem. Cada morte era uma demonstração de poder. Um aviso a qualquer um que ousasse desafiá-lo ou ameaçar o que ele considerava seu. Evelyn não conseguia desviar o olhar. Este era o homem pelo qual ela lutava para sua atração. Bonito e aterrorizante na sua brutalidade. O seu fato estava salpicado de sangue. Os seus nós dos dedos estavam em carne viva, mas o seu rosto permaneceu assustadoramente calmo durante toda a carnificina. Quando tudo acabou, ele atravessou a sala em 3 longos passos, as suas mãos surpreendentemente gentis ao verificar se ela estava ferida. Estás ferida? Ela abanou a cabeça, incapaz de encontrar a voz. Tirem-na daqui, ordenou ele a um dos seus homens. Levem-na para casa agora. A viagem de volta à sua mansão passou num borrão. As mãos de Evelyn não paravam de tremer, mas ela não sabia dizer se era de medo ou adrenalina. A imagem da fúria controlada de Luca continuava a repetir-se na sua mente. A maneira como ele se transformara de empresário em assassino em segundos. Tudo porque alguém a tinha ameaçado. Na mansão, Luca chegou pouco depois, com roupas diferentes, mas a sua energia ainda crepitava com perigo. Ele encontrou-a no escritório, andando de um lado para o outro. Não sai desta casa sem a minha permissão, ordenou ele. A sua voz não admitia discussão. Não até eu ter lidado com o resto da organização deles. Evelyn acenou com a cabeça, surpreendendo-se com a sua obediência. Mas ela tinha visto o que acontecia com aqueles que o contrariavam. Mais do que isso, ela tinha visto até onde ele era capaz de ir para proteger o que considerava seu. Ela observou-o afastar-se, os ombros rígidos com violência controlada, e sentiu algo mudar dentro dela. O homem que acabara de salvar a sua vida era o mesmo que poderia acabar com ela. E, de alguma forma, isso o tornava ainda mais perigoso para o seu coração do que para sua vida. O escritório estava silencioso, exceto pelo crepitar da lareira e pelo suave tilintar do gelo no copo de Luca. Após o banho de sangue no armazém, a tensão pairava no ar. Evelyn sentou-se na poltrona de couro à sua frente, observando as chamas dançarem em seus traços marcantes. Meu pai morreu quando eu tinha 17 anos, disse Luca de repente, com voz baixa e áspera. Ele girou o líquido âmbar em seu copo com os olhos fixos no fogo. Alvejado pelas costas por alguém em quem confiava, alguém que comia à nossa mesa e que o chamava de irmão.
Evelyn prendeu a respiração. Nunca o tinha visto assim. Vulnerável, quase humano. Eu encontrei-o. Os nós dos dedos de Luca ficaram brancos ao apertar o copo. No escritório dele, semelhante a este. Sangue por todo lado. A família estava em caos. Todos esperavam que eu desmoronasse, fugisse, falhasse. Um sorriso amargo curvou os seus lábios. Matei o seu assassino naquela mesma noite, localizei-o e enfiei 3 balas no seu peito. Foi então que começaram a chamar-me Il Mostro, o monstro. Ele levantou-se e dirigiu-se à janela. A chuva batia contra o vidro, combinando com a expressão tempestuosa no seu rosto. Eu era muito jovem para administrar um império, mas fraqueza significava morte, então aprendi. Rapidamente, ele virou-se para olhar para ela, sombras dançando em seu rosto. Sabe como é tomar decisões de vida ou morte antes de ter idade suficiente para beber? Evelyn pensou em seu próprio irmão, Dominic, e em como os negócios da família o haviam mudado. Sim, ela sussurrou. Eu sei. Os olhos de Lucas suavizaram-se por um momento. Claro que sabe. Ele voltou para a cadeira, agora mais perto dela. Todos os amigos se tornaram inimigos em potencial. Cada amante uma possível fraqueza. Confiança. Ele riu sombriamente. Confiança é um luxo que eu não posso me dar. É por isso que estás sozinho? Evelyn perguntou suavemente. Estou sozinho porque é mais seguro. Ele se inclinou para a frente, cotovelos nos joelhos. Tu viste o que aconteceu hoje. Um momento de vulnerabilidade, uma pessoa que eles podem usar contra ti. A voz dele se apagou, e ela soube que ele estava a pensar em como eles tinham apontado uma arma para a cabeça dela. O teu pai? Ela perguntou gentilmente, querendo entender mais. Antônio Duca. Orgulho e dor misturavam-se na sua voz. Ele era respeitado, temido, mas também amado. Ele ensinou-me tudo. Como atirar, como liderar, como comandar lealdade, mas nunca me ensinou como ficar sozinho. A voz de Luca falhou ligeiramente. O silêncio nesta casa, depois que ele morreu, era ensurdecedor. Evelyn viu-se a aproximar-se, atraída pela honestidade crua das suas palavras. E a tua mãe? Cancro, quando eu tinha 12 anos. Ele cerrou os dentes. Todo o dinheiro, todo o poder não a puderam salvar. Foi então que aprendi que algumas coisas não podem ser controladas, por mais que se tente. A confissão pairou entre eles, carregada de significado não dito. Luca raramente mostrava fraqueza. No entanto, ali estava ele, a partilhar as suas feridas mais profundas. Às vezes, continuou ele, com a voz pouco acima de um sussurro, pergunto-me se ele ficaria orgulhoso ou horrorizado com o que me tornei. As coisas que fiz para manter este império vivo. Evelyn estendeu a mão, pairando perto da dele, mas sem tocá-la. Sobreviveste. A que custo? Os seus olhos escuros encontraram os dela, cheios de uma dor que ela nunca tinha visto antes. Cada morte acrescenta mais um peso. Cada traição constrói mais um muro. Até que um dia ele se levantou abruptamente, a vulnerabilidade desaparecendo como fumo, a sua expressão endurecendo. A máscara de Eustro voltando ao lugar. Este mundo não tem espaço para fraqueza, murmurou ele, afastando-se dela, deixando Evelyn sozinha com o peso da sua confissão e a crescente percepção de que estava a se apaixonar tanto pelo monstro quanto pelo homem por baixo dele. Trovões ressoavam lá fora, enquanto Evelyn invadia o escritório de Luca, o coração batendo forte. Ele ergueu os olhos da secretária, a surpresa passando rapidamente pelo seu rosto antes de se estabelecer na sua habitual máscara de controlo. O que sou para ti? Ela exigiu, as mãos tremendo ao lado do corpo. Mais uma peça na tua coleção? Mais uma coisa para controlar? Luca cerrou os dentes. Ele levantou-se lentamente da cadeira, os movimentos deliberados. Sabes que não é assim tão simples, então torna simples, desafiou ela, dando um passo à frente. Porque estou cansada destes jogos, Luca. A maneira como me olhas quando pensas que não estou a ver. A maneira como me tocas como se eu fosse algo precioso. Depois me empurras como se eu fosse veneno. Os seus olhos escureceram. Evelyn, não, ela interrompeu. Quero a verdade, toda a verdade. O que sou para ti? Luca contornou a secretária, a sua presença enchendo a sala. Queres a verdade? A sua voz era baixa, perigosa. A verdade é que tenho lutado contra isto desde o momento em que te encontrei naquele apartamento. Lutado contra a forma como me fazes sentir, as coisas que me fazes desejar.
Ele passou a mão pelo cabelo, a frustração evidente em cada movimento. Fazes ideia do que isso me causa? Ver-te aqui todos os dias, saber que és irmã do Dominic, saber que desejar-te pode começar uma guerra. Eu nunca pedi nada disso, retrucou Evelyn. Eu nunca quis fazer parte desse mundo novamente. E, no entanto, aqui estás. Ele aproximou-se, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor irradiando do seu corpo. Aqui estamos. Diz-me, sussurrou ela, sua rebeldia desmoronando sob a intensidade do seu olhar. Diz-me o que queres. A mão de Lucas subiu para segurar o rosto dela, o polegar dele roçando a maçã do rosto dela. Eu quero-te, ele admitiu com aspereza. Deus, ajuda-me, mas eu quero-te. Cada sorriso, cada desafio, cada momento de desafio, eu quero tudo isso. A respiração dela ficou presa na garganta. Então por que lutar contra isso? Porque querer-te é perigoso, ele rosnou. Porque toda vez que olho para ti, sinto-me a perder o controlo, e o controlo é tudo no meu mundo. Talvez, ela sussurrou, algumas coisas valem a pena perder o controlo. Algo se quebrou nos olhos de Luca. Ele puxou-a contra si, uma mão emaranhando-se em seus cabelos, enquanto a outra envolvia sua cintura. Seus lábios colidiram com os dela, famintos e exigentes. Isto não era como o primeiro beijo deles, hesitante e cauteloso. Isto era necessidade crua. Meses de tensão finalmente se rompendo. Evelyn derreteu-se nele, as mãos agarrando os ombros dele enquanto ele a encostava na parede. O beijo dele era possessivo, reivindicando-a, marcando-a como sua. Quando finalmente se separaram, ambos respirando pesadamente, Luca pressionou a testa contra a dela. Agora és minha, disse ele, a voz áspera de desejo. Parte do meu mundo, quer você goste ou não. Não há volta a dar. Evelyn olhou para ele, vendo tanto o monstro quanto o homem, sabendo que estava se apaixonando por ambos. Seu coração acelerou quando percebeu a verdade das palavras dele. Não havia mais volta agora. A manhã começou com explosões. Luca acordou com o som do seu telefone a tocar freneticamente. 3 dos seus armazéns haviam sido atingidos simultaneamente. Enquanto processava a informação, o seu maxilar cerrou-se com tanta força que quase partiu os dentes. Ao seu lado, Evelyn mexeu-se, abrindo os olhos com preocupação. O que se passa? Perguntou ela, notando a tensão nos ombros dele. O teu irmão? Rosnou Luca, já a vestir o casaco do fato. Ele fez a sua jogada. A porta do quarto se abriu com um estrondo quando Marco entrou correndo, com uma expressão sombria no rosto. Chefe, perdemos contato com as docas. Os homens de Ross estão por toda parte. O mundo de Lucas se transformou em um instante. O homem terno que abraçara Evelyn durante a noite desapareceu, substituído pelo chefe da máfia de sangue frio. Seus olhos escuros endureceram enquanto ele gritava ordens ao telefone, coordenando sua resposta aos ataques. Prepara os carros, ordenou ele a Marco. E duplica a segurança aqui. Ninguém se aproxima a menos de 1,5 km desta casa. Evelyn observou o caos que se instalava à sua volta. Guardas corriam pelos corredores com armas visíveis sob os casacos. A mansão, normalmente um retrato de poder controlado, agora fervilhava de energia nervosa. O Dominic não me faria mal, disse ela, mas a incerteza invadiu a sua voz. Luca virou-se para ela, com uma expressão feroz. O teu irmão queimaria o mundo para conseguir o que quer, incluindo-te a ti. Ele agarrou-lhe os ombros com firmeza, mas sem causar dor. Fica daqui. Não saias desta casa por nenhum motivo. Entendido? Antes que ela pudesse discutir, tiros ecoaram do lado de fora. Os homens de Luca gritaram e o som de pneus a chiar encheu o ar. Ele praguejou, empurrando Evelyn para trás dele enquanto sacava a arma. Estão a testar as nossas defesas, informou Marco, espreitando pela janela. É uma equipa pequena, provavelmente batedores. O telemóvel de Luca vibrou novamente. Mais más notícias. Outro armazém atingido, desta vez com vítimas. O seu império estava sob ataque. E pela primeira vez em anos, ele sentiu o chão a tremer sob os seus pés. Chame o Giovanni, ordenou ele a um dos seus homens. Diga-lhe para ativar o protocolo vermelho. Qualquer um leal ao Ross será eliminado esta noite. Evelyn engasgou-se com a frieza na voz dele. Esse era o lado de Luca que ela tentava ignorar.
O assassino implacável que construíra o seu império com sangue e medo. Luca, por favor, tem de haver outra maneira. Não há. A sua voz era definitiva, não admitindo discussão. O teu irmão quer uma guerra. Eu vou dar-lhe uma. Ele não vai sobreviver. O dia desenrolou-se numa confusão de violência e estratégia. Luca coordenava as suas forças a partir do seu escritório, enquanto Evelyn andava de um lado para o outro na mansão como um animal enjaulado. Os relatórios continuavam a chegar. Mais ataques, mais perdas. Dominic estava a atacá-los com força e rapidez, tentando desestabilizar a operação de Luca antes de lançar o seu ataque principal. Ao anoitecer, a tensão tinha atingido um ponto crítico. Evelyn observou enquanto a fachada, cuidadosamente controlada de Luca, começava a rachar. As suas ordens tornaram-se mais bruscas, os seus movimentos mais agitados. O peso de proteger tanto o seu império quanto ela estava a cobrar seu preço. Devias ter me deixado no meu apartamento, disse ela baixinho, parada na porta do escritório dele. Nada disso estaria a acontecer se... Luca a interrompeu com voz ameaçadora. Não ouse dizer isso. Ele atravessou a sala em 3 longos passos, encostando-a à parede. Acha que me arrependo de ter te encontrado, de te proteger? Evelyn encontrou o seu olhar intenso, com medo e desejo a lutarem no seu peito. Acho que estou a torná-lo fraco, dando a Dominic uma vantagem que ele não teria de outra forma. O seu riso foi áspero. Fraco? Achas que me importar contigo me torna fraco? A mão dele subiu para segurar o rosto dela. Surpreendentemente gentil, apesar da sua expressão feroz. Tu me tornas mais forte. Tu me dás algo pelo qual vale a pena lutar além do território e do poder. Mas quando outra explosão abalou a cidade à distância, Evelyn sentiu a sua determinação vacilar. Ela afastou-se do toque dele, envolvendo os braços em torno de si mesma. A que custo, Luca? Quantas pessoas têm de morrer por nossa causa? Ela viu a frustração passar pelo rosto dele. A luta entre o homem que a desejava e o chefe que não podia mostrar fraqueza. Ele agarrou o braço dela quando ela se virou para sair, o seu aperto possessivo, mas não cruel. Agora és minha, Evelyn, avisou ele com voz baixa e intensa. Não te esqueças disso. As câmaras de segurança da mansão acenderam-se, mostrando o carro de Marco a parar junto aos portões. Algo parecia errado. Luca assistia à transmissão do seu escritório, os dedos tamborilando na mesa de mogno. Marco só deveria voltar amanhã. Deixe-o passar, ordenou Luca pelo rádio, mas uma sensação de desconforto tomou conta dele. Evelyn ficou perto da janela, observando o veículo se aproximar. Algo está errado, sussurrou ela, e Luca percebeu que as mãos dela tremiam levemente. O carro parou e Marco saiu com 3 homens desconhecidos. Antes que Luca pudesse reagir, tiros foram disparados. Os seus leais guardas caíram um a um, surpreendidos pela traição. Marco trouxera os homens de Rossi até a sua porta. Vá para a sala de pânico, ordenou Luca a Evelyn, com uma voz mortalmente calma, apesar do caos. Ele estendeu a mão para a sua arma, mas ela agarrou o seu braço. Não me deixe, ela implorou com os olhos arregalados de medo. Vá! Ele empurrou-a para a passagem secreta lá atrás da estante. Antônio vai... A porta do escritório se abriu com violência. Antônio, seu guarda mais confiável, jazia morto no corredor. Marco estava ali, com a arma levantada, ladeado por 2 homens de Rossi. Desculpa, velho amigo. O sorriso de Marco era frio. Mas Dominic me fez uma oferta melhor. O mundo de Lucas se reduziu a um único ponto de fúria. Tu me traíste por dinheiro. Sua voz trazia a promessa de morte. Não apenas dinheiro. Os olhos de Marco se voltaram para Evelyn. Ela foi minha primeiro. Lembras-te? Tudo aconteceu ao mesmo tempo. Lucas se lançou em direção à sua arma, mas os homens de Marco foram mais rápidos. Um tiro soou, atingindo Luca no ombro. Ele cambaleou e, naquele momento de fraqueza, eles agarraram Evelyn. Ela lutou como uma gata selvagem, chutando e gritando. Luca. O sangue encharcou a sua camisa cara enquanto ele lutava para se levantar. Os homens de Marco o seguraram enquanto o seu líder se aproximava de Evelyn com uma seringa. É só para te manter quieta, linda. Sussurrou Marco, enfiando a agulha no pescoço dela, apesar de ela se debater. Vou matar-te. A voz de Luca era fria, mesmo enquanto observava os olhos de Evelyn ficarem pesados. Vou despedaçar-te pedaço por pedaço. Marco riu. Podes tentar,
Mas primeiro precisas de sobreviver à noite. Ele acenou para os seus homens. Façam com que pareça bom, mas deixem-no respirar. Dominic quer que ele sofra. A surra que se seguiu foi brutal. Com os olhos inchados, Luca observou impotente enquanto levavam Evelyn inconsciente. O seu mundo girou, não pela dor dos ferimentos, mas pela agonia de ter falhado com ela. Quando os seus homens finalmente o encontraram, a mansão estava estranhamente silenciosa. A traição havia cortado profundamente a sua organização. Marco havia levado mais do que apenas Evelyn. Ele havia destruído a confiança sobre a qual Luca havia construído o seu império. Encontrem-na, ordenou ele com os lábios ensanguentados, recusando atendimento médico. Encontrem-na agora! Os seus soldados leais restantes correram para obedecer. Relatórios chegaram em grande quantidade. A traição de Marco era mais profunda do que qualquer um suspeitava. Ele comprometeu os protocolos de segurança, desativou os sistemas de rastreamento e limpou as rotas de fuga. Luca ficou em pé no seu escritório destruído, ignorando a dor que devastava o seu corpo. A imagem do rosto aterrorizado de Evelyn, quando a levaram, o assombrava. Ele prometera protegê-la e falhara. Chefe, um dos seus homens aproximou-se cautelosamente. Encontramos o rastro deles. Estão a dirigir-se para a antiga zona dos armazéns. Algo sombrio e primitivo despertou em Luca. O empresário calculista desapareceu, substituído por algo muito mais perigoso. Verificou a sua arma, os seus movimentos mecânicos apesar dos ferimentos. Reúna todos os homens disponíveis, ordenou. Não me importa o que for preciso. Vamos recuperá-la. A noite estendia-se diante dele, cheia de promessas e violência. Ele tinha perdido o controle, perdido o seu poder cuidadosamente mantido, tudo porque se permitiu importar-se, amar. Mas ao entrar na noite com a vingança a arder nas veias, Luca percebeu que não se arrependeu de nenhum momento com ela. Ela era sua, e ele destruiria qualquer um que ousasse tirá-la dele. A zona dos armazéns se erguia à sua frente, um labirinto de prédios abandonados e sonhos desfeitos. O SUV preto de Luca cortava a escuridão, seus dedos brancos contra o volante. O sangue de seus ferimentos anteriores havia secado em seu terno caro, mas ele não sentia nada além da necessidade ardente de chegar até ela. Chefe, confirmamos a localização de Evelyn. Seu tenente falou do banco do passageiro. Terceiro armazém a partir do leste. Forte presença de guardas. Lucas cerrou os dentes. Quantos? Pelo menos 20 homens. Marcos trouxe reforços. O SUV parou com um guincho. Atrás deles, mais 3 veículos transportavam os seus soldados mais leais. Eram os homens que ficaram com ele durante a traição. Aqueles em quem ele confiava para ajudá-lo a incendiar aquele lugar. Sem piedade, ordenou Luca, verificando as suas armas. Qualquer um que se colocar entre mim e ela morre. O primeiro tiro veio de um atirador no telhado. Os homens de Luca responderam com poder de fogo preciso. Anos de treino eram evidentes na sua coordenação. A noite explodiu em tiros e caos. Luca movia-se como uma força da natureza, cada tiro acertando no alvo. O ferimento no ombro gritava de dor, mas ele ignorou a dor. 2 homens de Rossi correram para ele. O primeiro levou um tiro entre os olhos. O segundo conseguiu chegar perto o suficiente para Luca ver o medo nos seus olhos antes de ter o mesmo destino. Limpe o perímetro, gritou Luca, avançando em direção ao armazém. Vidros se estilhaçaram acima de suas cabeças, enquanto seus homens enfrentavam inimigos em vários níveis. Dentro do armazém, havia um labirinto de contêineres e máquinas antigas, perfeito para uma emboscada. Os instintos de Luca, aprimorados por anos neste mundo brutal, mantiveram-no vivo enquanto as balas zuniam ao seu redor. Uma voz familiar ecoou pelo espaço. Devias ter ficado abaixado, Luca. A provocação de Marcos se sobrepôs aos tiros. A raiva tomou conta de Luca. Ele avistou um movimento à sua esquerda e atirou sem hesitar. Um corpo caiu, mas não era Marco. Tu nunca foste digno dela, continuou Marco. Ela merece alguém que possa protegê-la. Assim como Marco, a voz de Luca estava mortalmente calma enquanto ele avançava. Um rato que trai os amigos por dinheiro. Mais homens de Rossi apareceram, mas a fúria de Luca o tornava imparável. Cada tiro, cada movimento o aproximava de Evelyn. Corpos espalhados pelo caminho eram prova de sua determinação. Então ele ouviu o grito dela. O som o atravessou como uma faca. Seguindo a voz dela,
Luca arrombou uma porta e entrou no que parecia ser um antigo escritório. Marco estava lá, usando Evelyn como escudo, com a arma apontada para a têmpora dela. "Pare aí mesmo", avisou Marco. Luca observou a cena. O rosto de Evelyn estava manchado de lágrimas, mas desafiador. Mesmo agora, ela demonstrava mais força do que medo. Os seus olhos se encontraram e algo passou entre eles. Confiança, compreensão, amor. "Você é patético, Marco." A voz de Luca transbordava desprezo. "Usar uma mulher como escudo. É nisso que você se tornou? Cale a boca." A mão de Marco tremeu levemente. "Eu a amei primeiro. Ela era minha antes de você a levar. Eu nunca fui sua." Evelyn cuspiu, lutando contra o seu aperto. Luca viu a sua oportunidade quando a atenção de Marco vacilou por uma fração de segundo. O tiro foi perfeito, atravessando o ombro de Marco, fazendo com que ele soltasse Evelyn e largasse a arma. Ela não hesitou. No momento em que ficou livre, Evelyn deu uma cotovelada no ombro ferido de Marco e correu em direção a Luca. Marco tentou alcançar a arma que havia caído, mas Luca foi mais rápido. Mais 2 tiros soaram e Marco caiu, segurando as pernas. Luca puxou Evelyn para trás dele, protegendo-a com o corpo enquanto se aproximava do seu antigo amigo. Marco olhou para ele, o medo finalmente substituindo a sua arrogância. "Por favor", implorou ele. "Éramos como irmãos. Irmãos não traem uns aos outros." A voz de Luca era fria como gelo. Ele levantou a arma uma última vez. "Luca." A voz suave de Evelyn o impediu. Ela tocou seu braço gentilmente. "Estás a sangrar." O mundo reduziu-se apenas à presença dela. Luca virou-se observando o rosto dela, os olhos dela, o fato de ela estar segura. A mão dele tremeu ao tocar a bochecha dela. "Nada mais importa", sussurrou ele ferozmente. "Nada além de ti. Vou proteger-te até ao meu último suspiro, Evelyn. Ninguém jamais vai magoar-te novamente." O armazém ficou em silêncio, exceto pela respiração ofegante de Marco e pelo som distante das sirenes. O sangue escorria por baixo dele, onde estava deitado no chão de betão, com as pernas inutilizadas pelos tiros precisos de Luca. Evelyn estava atrás de Luca, com a mão ainda pousada suavemente no seu braço, enquanto a arma dele continuava apontada ao seu antigo melhor amigo. 20 anos. A voz de Luca estava estranhamente calma. 20 anos de amizade, Marco. Crescemos juntos, lutamos juntos. Confiei-te tudo." O riso de Marco era amargo, tingido de dor. Tudo, exceto ela. Os seus olhos se voltaram para Evelyn. "Você nunca conseguiu compartilhar o que mais importava, não é, Luca?" As luzes do armazém projetavam sombras duras no rosto de Luca enquanto ele se aproximava de Marco. "Não se trata de Evelyn. Trata-se de lealdade." "Lealdade?" Marco cuspiu sangue no chão. "Você fala de lealdade enquanto desfila com a irmã do inimigo." O grande Luca Duca, humilhado por um rosto bonito. Evelyn ficou tensa atrás de Luca, mas permaneceu em silêncio. Esta não era a sua batalha. "Eu dei-te tudo", continuou Luca, perdendo um pouco o controle. "Poder, posição, respeito. Eras meu irmão em tudo, menos no sangue. Eu era a tua sombra." A voz de Marco ecoou pelo espaço vazio. "Sempre em segundo lugar, sempre seguindo os teus passos, e então ela aparece." Ele apontou para Evelyn com o queixo. "E de repente, estás disposto a arriscar tudo o que construímos, por quê?" "Amor." O dedo de Luca lhe apertou o gatilho. "Vendeste informações para Rossi. Colocaste toda a minha organização em risco. Quantos dos nossos homens morreram por causa da tua inveja?" "Os teus homens", Marco corrigiu, com um sorriso cruel nos lábios. "Eles sempre foram os teus homens, assim como ela sempre seria tua." Ele se mexeu, fazendo uma careta com o movimento. "Quer saber uma coisa engraçada, Luca? Ela nunca olhou para mim da maneira como olha para ti. Mesmo antes, quando estávamos juntos, eu era apenas um substituto." Evelyn deu um passo à frente, sua voz firme apesar da tensão. "És patético, Marco. Isso não tem nada a ver comigo, e tu sabes disso. Tu o traíste porque não suportavas ser o segundo." Os olhos de Marco escureceram. "Tu não sabes nada sobre mim, querida." "Sobre nós? Sobre o que passamos?" "Eu sei o suficiente", ela respondeu. "Eu sei que tu não és nem metade do homem que ele é." Luca observou a troca de palavras, com o rosto impassível, mas a mente a mil.
Anos de amizade, de confiança, de segredos partilhados e sangue derramado. Tudo isso envenenado pela traição. O peso do que precisava ser feito pressionava-o como algo físico. Os Ross estão a avançar contra o território oriental, disse Marco de repente, a sua voz assumindo um tom desesperado. Posso dizer-te quando e onde. Deixa-me consertar isso, irmão. Não me chames isso. As palavras de Luca cortavam como aço. Perdeu esse direito quando se virou contra mim. Por causa dela? O desespero de Marco transformou-se em raiva. Ela destruirá tudo o que construíste, Luca. Ela tem sangue Ross. É o que eles fazem. Luca moveu-se com a velocidade de um raio, pressionando o cano da arma sob o queixo de Marco. Escolhe as tuas próximas palavras com cuidado. Podem ser as últimas. O silêncio estendeu-se entre eles, pesado com anos de amizade transformados em cinzas. Os olhos de Marco, outrora brilhantes de lealdade e irmandade, agora não continham nada além de amargo ressentimento. Mata-me, então, sussurrou ele. Prova que estou certa. Mostra-lhe exatamente que tipo de monstro tu és. Evelyn observou Luca ficar paralisado, com a arma firme sob o queixo de Marco. Ela podia ver a luta em sua postura rígida, a maneira como sua mão livre se cerrava ao lado do corpo. Esse era o preço de amá-lo. Vê-lo navegar por um mundo construído sobre violência e traição, onde misericórdia era fraqueza e confiança era um luxo que poucos podiam se permitir. Para mim já estás morto, disse Luca finalmente, baixando a arma. O irmão que eu conhecia morreu no momento em que nos traíste. O riso de Marco era vazio. Nós? Não existe nós, Luca. Existe apenas o poder e aqueles que são fracos demais para o conquistar. Eu escolhi o poder. As palavras pairaram no ar como veneno, marcando a morte definitiva da amizade deles. 2 décadas de confiança e lealdade destruídas, sem possibilidade de reparação. O sol da manhã projetava longas sombras através das janelas do escritório de Luca, enquanto ele olhava para o bilhete manchado de sangue nas suas mãos. Os seus nós dos dedos ficaram brancos enquanto ele segurava o papel, lendo a mensagem novamente. A família deve ficar com a família. Ela pertence a nós, não a ti. O tempo está a passar, Duca. As palavras estavam escritas a vermelho. Não com tinta, mas com sangue. Ao lado dela estava um pedaço rasgado do vestido favorito de Evelyn, também manchado de vermelho. O movimento característico de Dominic Rossi, enviar pedaços do que planeava destruir. Luca cerrou os dentes enquanto olhava para Antônio, o seu capitão de maior confiança, do outro lado da secretária. Como é que isto passou pela nossa segurança? Eles encontraram maneiras de contornar o nosso perímetro, respondeu Antônio, com uma expressão sombria. Os homens de Rossi estão a ficar mais ousados. Estão a testar as nossas defesas, à procura de pontos fracos. E a Evelyn está segura no quarto dela, chefe. Guarda dupla na porta, tal como ordenou. Luca levantou-se e dirigiu-se para a janela. Lá embaixo, os seus homens patrulhavam os terrenos da sua propriedade, armados e alertas. Mas não era suficiente. Dominic tinha deixado isso claro com a sua mensagem. A porta abriu-se e Evelyn entrou, com o rosto pálido, mas determinado. Ouvi falar do bilhete. Luca virou-se, a sua expressão suavizando-se ligeiramente ao vê-la. Ela usava um vestido preto simples, o cabelo escuro solto sobre os ombros. Mesmo agora, com o perigo a aproximar-se, ela mantinha uma postura de força tranquila. Não devias estar aqui, disse ele. Mas não havia força real por trás das suas palavras. Ele é meu irmão, Luca. Evelyn aproximou-se, os olhos fixos no bilhete ensanguentado. Eu sei como ele pensa, como ele age. Esta luta não é sua. Tornou-se minha no momento em que ele ameaçou o que é meu. Ela manteve o olhar firme. Agora você é meu, assim como eu sou sua. Antônio se mexeu, desconfortável, mas Luca ergueu a mão antes que ele pudesse falar. Deixe-nos. Quando ficaram a sós, Luca atravessou a sala até Evelyn, colocando as mãos nos ombros dela. O teu irmão não vai parar até conseguir o que quer. Então, teremos de o impedir primeiro. A voz dela era de aço envolto em seda. Não podes continuar na defensiva, Luca. Ele vai continuar a tentar. Vai continuar a testar até encontrar uma maneira de passar. O aperto de Luca apertou-se ligeiramente. Sabes o que estás a pedir? Ir atrás do Dominic significa guerra. Guerra aberta entre as nossas famílias.
Já estamos em guerra. Ela estendeu a mão e tocou o rosto dele. A única diferença é que ele é o único que está a lutar para vencer. A verdade das palavras dela o atingiu com força. Ele estava a tentar protegê-la, manter a violência longe dela. Mas Dominic tornou isso impossível com a sua mensagem. O sangue naquele papel não era apenas uma ameaça. Era uma promessa. Luca dirigiu-se à sua secretária e carregou num botão do seu telefone. Chamem toda a gente aqui agora. Em poucos minutos, os seus principais tenentes entraram no escritório. Ficaram em semicírculo, com expressões sombrias, à espera das suas ordens. Eram homens que tinham matado por ele, morrido por ele, construído um império com ele. Agora, ele estava a pedir-lhes que arriscassem tudo. Dominic Rossi acha que pode ameaçar o que é meu. A voz de Luca encheu a sala, fria e perigosa. Ele acha que pode enviar mensagens escritas com sangue e esperar que eu me curve. Ele pegou o bilhete e o esmagou na mão. Ele está prestes a aprender exatamente por que as pessoas temem o nome Duca. Os seus homens endireitaram-se, as mãos a moverem-se para as armas. Eles conheciam aquele tom. Significava que sangue iria correr. E em breve. Acabamos de jogar na defesa, continuou Luca, os braços a deslizarem pela cintura de Evelyn. A partir deste momento, levamos a luta até ele. Quero todas as propriedades, todos os negócios, todos os aliados que ele tem sob ataque. Sem piedade, sem misericórdia. Vamos acabar com isto de uma vez por todas. A sala crepitava de tensão enquanto os seus homens acenavam com a cabeça, os rostos marcados por uma determinação sombria. Já o tinham seguido ao inferno antes. Fariam isso novamente. Evelyn inclinou-se para ele, a voz suave, mas firme. Aconteça o que acontecer, enfrentaremos juntos. Luca olhou para ela, vendo não apenas a mulher que amava, mas a força que o atraíra a ela desde o início. Ela não estava a pedir que ele se contivesse, que fosse menos do que era. Ela estava a pedir que ele fosse mais, que lutasse não apenas com violência, mas com tudo o que tinha. O ar noturno estava carregado de tensão enquanto a comitiva de SUVs pretos de Luca avançava silenciosamente pelas ruas em direção à propriedade de Dominic. Dentro do veículo da frente, Luca verificou as suas armas uma última vez, com movimentos precisos e controlados. O peso da sua arma parecia familiar nas suas mãos, mas esta noite era diferente. Esta noite não era apenas sobre negócios, era pessoal. 3 minutos, disse Antônio do banco do motorista em voz baixa. Luca acenou com a cabeça, olhando para os homens no seu veículo. Os seus rostos estavam sérios, concentrados. Eles sabiam o que estava por vir. O rádio crepitava com atualizações das outras equipas posicionadas ao redor do complexo de Dominic. Tudo estava no lugar. A propriedade se erguia à frente. Uma fortaleza de pedra e aço aninhada atrás de muros altos. Luzes de segurança varriam os gramados bem cuidados, e guardas armados patrulhavam o perímetro. Dominic estava à espera disso, mas mesmo a preparação não o salvaria naquela noite. Agora, Luca comandava. A noite explodiu em caos. Explosões simultâneas abalaram as paredes externas quando as equipas de Luca invadiram vários pontos. As luzes de segurança apagaram-se quando a equipa técnica cortou a energia, mergulhando o complexo na escuridão, quebrada apenas pelos flashes dos canos das armas e pelo brilho laranja das chamas. Luca avançou com a sua equipa pela brecha, a sua arma já a reclamar as suas primeiras vítimas. Os guardas caíram antes de poderem levantar as armas, mas mais estavam a chegar. O ar encheu-se de tiros e gritos quando os homens de Dominic perceberam que estavam a ser atacados. "Avancem!" gritou Luca, liderando os seus homens em direção à casa principal. Corpos cobriam o chão. Alguns eram de Dominic. O sangue encharcava a relva perfeitamente cuidada, tornando o orvalho vermelho. Uma rajada de tiros forçou-os a se proteger atrás de uma fonte de pedra. A água espirrava dos buracos de bala, criando uma névoa carmesim no ar. Lucas sinalizou para os seus homens, e eles responderam com tiros precisos e coordenados. Mais homens de Dominic caíram. Dentro da casa, a luta tornou-se próxima e pessoal. Todos os quartos tinham de ser revistados, todos os cantos verificados. Luca movia-se com eficiência fria, o dedo no gatilho firme. Já tinha feito isto antes, mas nunca com tal determinação, com tal raiva a arder no peito.
Chefe, segundo andar limpo, veio o relatório através do seu auricular. Porão seguro, confirmou outra voz. Mas Dominic não estava lá. Onde o bastardo estava escondido? Uma explosão sacudiu a ala leste e o rádio de Luca chiou. Chefe, ele está indo para a garagem. Luca correu, suas botas deixando marcas de sangue no chão de mármore. Ele irrompeu por uma porta lateral bem a tempo de ver Dominic correndo em direção a um carro que o esperava, cercado por seus guardas pessoais. Rossi! Gritou Luca pela garagem. Dominic virou-se, o rosto contorcido de ódio. Os seus homens abriram fogo, forçando Luca a mergulhar atrás de um pilar de betão. O tiroteio era ensurdecedor no espaço fechado, com balas a ricochetear nas paredes e nos carros. Luca moveu-se rapidamente, derrubando os guardas de Dominic um por um. Os seus próprios homens juntaram-se à luta e, até que em breve, apenas Dominic permanecia, encurralado entre dois veículos. Acabou, Dominic! Rosnou Luca, avançando com a arma em punho. Achas que isso muda alguma coisa? Dominic cuspiu sangue, apontando a sua própria arma para Luca. Continuas a ser apenas um impostor e a minha irmã. A menção a Evelyn fez algo estalar no peito de Luca. O rosto dela passou pela sua mente. A sua força, a sua confiança nele. Este homem, o próprio irmão dela, tinha tentado destruir isso. O dedo de Dominic apertou o gatilho, mas Luca foi mais rápido. O seu primeiro tiro atingiu Dominic no ombro, fazendo-o girar. O segundo atingiu o joelho, derrubando-o no chão. O terceiro, apontado diretamente para o coração, acabou com ele. Dominic Rossi, o homem que ameaçara tudo o que Luca tinha de mais precioso, jazia morto numa poça de sangue cada vez maior. A garagem ficou em silêncio, exceto pelos sons distantes de tiros, enquanto os últimos focos de resistência eram eliminados. Luca ficou em pé sobre o seu inimigo caído, respirando pesadamente, com a adrenalina ainda a correr nas veias. A vitória parecia vazia de alguma forma, manchada pelo conhecimento de que isso era apenas o começo. O vácuo de poder que a morte de Dominic criaria traria novas ameaças, novos inimigos. Mas, ao olhar para o corpo de Dominic, Luca sabia que enfrentaria todos eles. Por ela, por eles, a qualquer custo. A viagem de volta para a sua mansão foi silenciosa. O sangue manchava a camisa branca de Luca. Os seus nós dos dedos ainda estavam em carne viva devido à luta. A cada poucos minutos, os seus olhos se voltavam para o telemóvel, onde a mensagem de Evelyn aguardava. Você está bem? 3 palavras simples que significavam tudo. O amanhecer estava a chegar quando ele finalmente entrou pela porta da frente. A mansão parecia diferente agora, mais acolhedora, apesar da violência que acabara de acontecer. Evelyn estava na sala de estar, enrolada num dos seus casacos, o cabelo escuro solto sobre os ombros. Quando os seus olhos se encontraram, o peso de tudo o que tinha acontecido caiu sobre ele. Estás ferido, sussurrou ela, aproximando-se dele. Luca agarrou-lhe o pulso antes que ela pudesse tocá-lo, com um aperto suave, mas firme. Precisamos de conversar. Ela acenou com a cabeça, seguindo-o até ao escritório. A sala ainda cheirava a couro e uísque, mas algo tinha mudado. As barreiras que ele havia construído à sua volta estavam a desmoronar-se, e pela primeira vez, ele não queria impedir isso. O teu irmão, ele começou. Eu sei. Ela o interrompeu, com voz firme. Eu senti no momento em que aconteceu. Luca aproximou-se, as mãos encontrando a cintura dela. Ela não se afastou. Não vou pedir desculpas pelo que fiz. Ele teria destruído tudo. Tudo. Os olhos dela procuraram o rosto dele. Ou apenas nós. Ambos. O seu polegar traçou a maçã do rosto dela, ficando molhado com lágrimas que ela não tinha percebido que havia derramado. Construí o meu império com sangue e lealdade, Evelyn. Tirei vidas sem hesitar, destruí famílias e esmaguei qualquer um que se colocasse no meu caminho. Ele fez uma pausa, os seus olhos escuros intensos. Mas contigo, tudo mudou. Ela tremeu sob o seu toque, mas não desviou o olhar. Como? Porque pela primeira vez, não estou apenas a proteger o meu território ou o meu poder. Estou a proteger algo que importa, algo real. A sua voz baixou, ficou mais áspera. Eu amo-te, Evelyn. Isso está a consumir-me, a mudar-me, e eu não quero mais lutar contra isso. A confissão pairou entre eles, pesada com implicações. Luca continuou, as suas palavras carregando o peso da verdade que ele nunca havia compartilhado antes. Eu sei o que estou a pedir. Esta vida,
A minha vida é perigosa. Sempre haverá inimigos, sempre haverá ameaças. Mas eu juro a ti, ninguém jamais te machucará novamente. Cada respiração que eu der, cada movimento que eu fizer, será para te manter segura. As mãos dele emolduraram o rosto dela. Escolhe-me, Evelyn. Escolhe-nos. Deixa-me provar que, mesmo nesta escuridão, podemos encontrar a luz juntos. Lágrimas caíam livremente agora, escorrendo pelas bochechas dela. Tu mataste o meu irmão, sussurrou ela. Sim, ele não se esquivou da verdade. E eu faria isso novamente para te proteger. É assim que eu sou, Evelyn. Não vou fingir ser outra coisa. Ela fechou os olhos, inclinando-se para o seu toque. Quando ela falou novamente, a sua voz estava carregada de emoção. Eu tentei tanto não me apaixonar por ti. Eu disse a mim mesma que você era perigoso, que amar você me destruiria. Os seus olhos se abriram, encontrando os dele com uma clareza surpreendente. Mas eu já te amo, Luca. Deus me ajude. Eu amo cada parte sombria e perigosa de você. Luca a puxou para mais perto, sua testa repousando contra a dela. As respirações deles se misturavam no espaço entre eles, os corações batendo em sincronia, as mãos dela agarradas à camisa dele, sem se importar com o sangue, apenas precisando dele mais perto. Eu amo-te, ela repetiu com mais força desta vez. Eu escolho-te, Luca. Tudo em ti. Ele capturou os lábios dela com os seus, derramando cada gota de paixão e promessa no beijo. Ela derreteu-se contra ele, retribuindo com a mesma intensidade. Quando finalmente se separaram, ambos sem fôlego, o mundo parecia diferente, mais claro, mais certo. Eles ficaram ali, envolvidos nos braços um do outro, enquanto a luz da manhã entrava pelas janelas do escritório. O peso das suas escolhas, a magnitude do seu amor e a realidade do seu mundo assentaram-se à sua volta como um manto pesado. O sol da manhã entrava pelas janelas da mansão, projetando longas sombras no chão de mármore. Evelyn estava em pé junto à janela do chão, ao teto do escritório de Luca, os dedos traçando padrões invisíveis no vidro frio. O seu reflexo mostrava o impacto dos acontecimentos recentes, olheiras sob os olhos, uma palidez na sua tez normalmente vibrante. Atrás dela, Luca trabalhava na sua secretária, o suave riscar da caneta no papel era o único som que quebrava o silêncio. Ele estava a lidar com as consequências da queda de Dominic, reestruturando territórios e solidificando alianças, mas a sua atenção continuava a desviar-se para Evelyn, notando como ela parecia fechar-se cada vez mais a cada dia que passava. Não comeste, disse ele, a sua voz grave, suave, mas firme. Evelyn não se transformou. Não tenho fome. Lucas pousou a caneta e levantou-se, atravessando a sala com passos largos. Parou atrás dela, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o seu calor, mas sem a tocar. Fala comigo. Ela pressionou a testa contra o vidro, fechando os olhos. O que há para dizer? O meu irmão está morto. A minha antiga vida acabou. E agora? Ela parou, a sua respiração embaçando a janela. E agora está segura, concluiu Luca, colocando as mãos nos ombros dela. Um riso amargo escapou-lhe. Segura? Neste mundo? Ela virou-se para encará-lo, os olhos brilhantes com lágrimas não derramadas. Ontem vi 2 dos teus homens arrastarem alguém para a cave. Ouvi os gritos. Luca, é assim que se parece a segurança? O seu maxilar apertou-se, mas ele não desviou o olhar. São negócios. É violência, ela rebateu. É morte, sangue e medo. Tudo o que tentei escapar quando deixei a minha família. Ela cruzou os braços à volta do corpo, sentindo-se subitamente fria, apesar do sol quente da manhã. Tornei-me empregada doméstica para ter uma vida normal, para acordar sem me perguntar se alguém que amo morreria naquele dia. A expressão de Lucas suavizou-se, uma rara vulnerabilidade cruzando suas feições. Ele estendeu a mão para ela, e desta vez, ela não resistiu quando ele a puxou para os seus braços. Eu sei como é esta vida, Evelyn. Eu a vivi, respirei, sangrei por ela. Mas contigo, ele segurou o rosto dela, forçando-a a olhar nos seus olhos. Contigo, quero construir algo diferente. Como? A voz dela falhou. O teu mundo não permite diferenças. O meu mundo permite o que eu digo que permite. O polegar dele enxugou uma lágrima que havia escapado. Sim, sempre haverá violência.
Sempre haverá inimigos, mas tu não precisas ver isso. Não precisas fazer parte disso. Ela abanou a cabeça. Eu já faço parte disso. No momento em que me apaixonei por ti, tornei-me parte de tudo o que tu és. Os braços dele apertaram-na com mais força. Então deixa-me proteger-te. Deixa-me dar-te a segurança de que precisas enquanto eu lido com a escuridão. E o que acontece quando a escuridão te segue até casa? Os dedos dela agarraram-se à camisa dele. O que acontece quando alguém decidir magoar-te através de mim novamente? Morre. A voz dele continuava firme. Qualquer um que tentar magoar-te, qualquer um que sequer pensar nisso, não sobreviverá. Isso não é uma ameaça, Evelyn. É uma promessa. Ela estudou o rosto dele, vendo a convicção absoluta nos seus olhos escuros. Este era o homem por quem ela se apaixonara. Perigoso, poderoso, mas com um coração que batia exclusivamente por ela. Não quero perder-me neste mundo, sussurrou ela. Não perderás, ele pressionou a testa contra a dela. Porque estarei aqui para te lembrar quem és, a minha luz em toda esta escuridão. Evelyn fechou os olhos, respirando. O aroma da sua colônia misturado com couro, e algo único nele encheu os seus sentidos, estabilizando-a. Promete-me uma coisa. Qualquer coisa. Promete-me que não importa o que aconteça, não importa o quão sombrias as coisas fiquem, será sempre honesto comigo, sem segredos, sem mentiras para me proteger. Preciso saber tudo se quiser sobreviver neste mundo. Luca afastou-se ligeiramente, o seu olhar intenso enquanto considerava as palavras dela. Finalmente, ele acenou com a cabeça. Sem segredos, sem mentiras. Saberás tudo, o bom e o mal. Evelyn observava Luca comandar o seu império por trás da sua secretária de mogno. Os seus ombros estavam retos, a sua presença imponente enquanto falava com o seu subchefe sobre realinhamentos territoriais. As últimas semanas tinham mudado tudo. Não apenas o mundo deles, mas também o lugar dela nele. O Westside precisa de um controlo mais rigoroso, disse Luca, a sua voz transmitindo aquele tom de autoridade que ela conhecia bem. Duplique as patrulhas. Aumentem a nossa presença nas empresas do bairro. De pé junto à janela, Evelyn estudou os papéis nas suas mãos. Relatórios financeiros que ela estava a analisar. Desde que decidiu ficar, recusou-se a ser apenas um ornamento no mundo dele. A sua licenciatura em gestão, que ela tinha obtido enquanto tentava escapar da vida da máfia, estava finalmente a ser útil. Estes números não batem certo, interrompeu ela, aproximando-se da secretária de Luca. Ambos os homens se viraram para ela, mas ela manteve o foco nos documentos. A receita da empresa de transporte caiu 20% em comparação com o último trimestre. O subchefe de Luca se mexeu, desconfortável, mas os lábios de Luca se curvaram em um pequeno sorriso. Explique. Evelyn espalhou os papéis pela secretária, apontando para linhas específicas aqui e ali. Ou alguém está a desviar dinheiro ou estão a esconder perdas. De qualquer forma, precisamos de investigar. Marco, Luca dirigiu-se ao seu subchefe. Investiga isso agora. Quando Marco saiu, Luca recostou-se na cadeira, estudando Evelyn com aqueles olhos escuros que ainda faziam o seu coração acelerar. Estás a ficar boa nisto. Eu cresci neste mundo. Lembras-te? Ela sentou-se na beira da secretária dele. Eu só nunca quis fazer parte dele antes. Ele estendeu a mão para ela, traçando círculos com o polegar na palma da mão dela. E agora, ela entrelaçou os dedos deles. Agora entendo que fugir não resolve nada. É melhor enfrentar de frente. Melhorar onde pudermos. Luca puxou-a para o seu colo, envolvendo-a pela cintura. Tu me tornas melhor, murmurou ele no pescoço dela. Mais forte, mais lúcido. Tu tornas-me mais corajosa. Ela respondeu, passando os dedos pelo cabelo dele. Menos medo de quem eu sou. De onde eu venho? Uma batida na porta interrompeu-os. Um dos soldados de Luca entrou, trazendo mais relatórios. Evelyn levantou-se, mas Luca manteve firme no lugar, com um aperto possessivo, mas gentil. A situação no Distrito Sul está controlada, o soldado relatou. As gangues locais aceitaram os nossos termos. Alguma resistência? Perguntou Luca, com a sua voz profissional de volta. Nada que não pudéssemos lidar. Evelyn sentiu a aprovação de Luca na forma como os seus músculos relaxaram ligeiramente. Ótimo. Mantenha-me informado sobre quaisquer mudanças. Depois que o soldado saiu, Evelyn virou-se no colo de Luca para encará-lo. Você também está diferente.
Sabe, o antigo Luca teria eliminado essas gangues completamente. O antigo Luca não tinha você para responder, disse ele, com a expressão suavizando. Não tinha alguém para lembrá-lo de que existem maneiras melhores de manter o poder do que apenas através do medo. Ela traçou o queixo dele com o dedo. É por isso que sugeriste abrir o centro comunitário naquele distrito? A lealdade através do respeito e da oportunidade dura mais do que a lealdade através do medo. Ele segurou a mão dela, dando-lhe um beijo na palma. Tu ensinaste-me isso. O sol da tarde projetava longas sombras pelo escritório enquanto eles trabalhavam juntos, revisando relatórios e tomando decisões que moldariam o futuro do seu território. Evelyn viu-se a adaptar-se a este novo papel com uma facilidade surpreendente. Ela já não era apenas a empregada doméstica a tentar escapar ao seu passado. Nem era simplesmente a mulher de Luca. Estava a se tornar-se uma força própria dentro do mundo dele. Ao aproximar-se a noite, Luca fechou o último ficheiro. Trabalho suficiente por hoje, declarou ele, levantando-se e puxando Evelyn com ele. Acho que te prometi jantar. Na sala de jantar formal da mansão, a luz das velas tremeluzia sobre os elegantes talheres. Era um contraste gritante com a violência e as disputas de poder da sua vida cotidiana. No entanto, parecia certo. Evelyn observou Lucas servir vinho para ambos, seus movimentos graciosos apesar de sua natureza perigosa. A nós, disse ele, levantando a taça, para construirmos algo melhor juntos. Evelyn bateu a sua taça contra a dele, para enfrentarmos a escuridão lado a lado. Os rumores começaram pequenos, como ondulações em um lago tranquilo. Evelyn foi a primeira a percebê-los, os olhares de soslaio de alguns dos homens de Luca, as conversas abafadas que paravam quando ela entrava em uma sala. Algo estava a fermentar sob a superfície do seu império cuidadosamente reconstruído. Eles não gostam da influência que você tem. Antônio, um dos capitães mais confiáveis de Luca, a alertou uma tarde. Alguns dos antigos guardas acham que estás a torná-lo fraco. Evelyn estava no escritório de Luca, os dedos traçando a borda da secretária dele. E o que achas, Antônio? Acho que são tolos que não entendem que a evolução é necessária para a sobrevivência. Ele fez uma pausa com uma expressão séria. Mas são tolos perigosos. A ameaça se materializou 3 dias depois. Evelyn estava a revisar contas na biblioteca quando ouviu a comoção. Gritos, o som de vidros a partir, tiros. O seu coração saltou para a garganta. Mas os anos a crescer numa família mafiosa tinham-na ensinado bem. Ela moveu-se rapidamente para o painel escondido atrás da estante, aquele que Luca lhe tinha mostrado. Por precaução. Mas antes que ela pudesse alcançá-lo, a porta da biblioteca se abriu. 3 homens de Luca entraram. Homens que ela reconheceu. Homens que haviam jantado à sua mesa. Os seus rostos estavam sérios, as suas intenções claras nas armas que empunhavam. Não é nada pessoal, disse um deles, avançando em direção a ela. Mas o chefe precisa de se lembrar do que é importante. A mão de Evelyn fechou-se em torno do abridor de cartas sobre a secretária. E o que seria isso, Vincent? A família, os negócios, não uma mulher a tentar mudar as coisas. A porta explodiu para dentro com um estrondo que fez todos pularem. Luca estava na porta, sua presença enchendo a sala como uma nuvem de tempestade. Atrás dele, soldados leais entraram, armas em punho. Não uma mulher qualquer. A voz de Luca era mortalmente silenciosa. Minha mulher, minha parceira. A luta foi brutal, mas breve. Luca agiu com eficiência fria, suas ações precisas e letais. Mas foi o resultado que realmente mostrou sua evolução. Em vez de matar os traidores imediatamente, ele mandou prendê-los. Querem ver se eu fiquei mole? Ele se dirigiu não apenas aos homens capturados, mas a todos os que estavam reunidos. Acham que porque escolhi construir em vez de destruir, criar lealdade através de mais do que medo, perdi minha vantagem? Ele se moveu para o lado de Evelyn, sua mão encontrando a dela. Ela apertou-a, sentindo a tensão vibrando através dele. Eu poderia matar todos vocês agora mesmo, continuou ele. Seria fácil, até mesmo esperado, mas essa não é a mensagem que quero passar. O seu olhar percorreu a sala. O mundo está a mudar. Ou mudamos com ele ou morremos. Evelyn não me tornou mais brando. Ela me tornou mais inteligente, mais forte. Ele se virou para os traidores capturados. Vocês viverão, mas viverão sabendo que cada respiração que dão é por causa da minha misericórdia
e da influência dela. Trabalharão nos nossos negócios legítimos sob vigilância constante. Ajudarão a construir a nova ordem que tentaram destruir. A mensagem era clara. Não era fraqueza, mas um tipo diferente de força. Enquanto os traidores eram levados, Evelyn observou os rostos dos homens de Luca. Viu a compreensão surgir nos seus olhos. Viu o respeito substituir a dúvida. Mais tarde, nos seus aposentos privados, o controlo cuidadosamente mantido por Luca finalmente se quebrou. Ele puxou-a para os seus braços, num abraço quase desesperado. Quando ouviu os tiros, a sua voz estava áspera. Se algo tivesse acontecido contigo. Mas não aconteceu. Ela acalmou, passando as mãos pelo peito dele. Estou aqui. Estamos aqui. Eu falei sério. Ele murmurou no cabelo dela. Tu me tornas mais forte. O meu antigo eu teria pintado as paredes com o sangue deles, mas desta forma. Ah, afastou-se para olhar para ela. Desta forma, passa uma mensagem mais poderosa. Mostra-lhes que mudança não significa fraqueza. Evelyn percebeu então o equilíbrio perfeito que ele tinha encontrado entre o chefe implacável que precisava de ser e o homem que queria tornar-se. Ele seria sempre perigoso, sempre capaz de violência. Mas agora ele exercia esse poder com precisão e propósito. O grande salão de baile da mansão Duca brilhava com lustres de cristal e dinheiro antigo. Capos, subchefes e capangas de todos os territórios enchiam o espaço, seus ternos caros e expressões cuidadosamente controladas, mascarando sua curiosidade. Esta não era uma reunião normal. Luca os havia convocado a todos e ninguém ousou recusar. Evelyn estava diante do espelho em seu quarto, ajustando o vestido bordô escuro que abraçava suas curvas. Os seus dedos tremiam ligeiramente enquanto prendia o colar de pérolas da sua avó, a única peça que mantinha da sua antiga vida. Estás linda, disse Luca atrás dela. Ela encontrou os seus olhos no reflexo do espelho. Ele estava ali, com o seu fato preto perfeitamente ajustado, irradiando poder por cada centímetro do seu corpo. Tens a certeza disso? Perguntou ela, virando-se para ele. A mão dele acariciou a sua bochecha, o polegar roçando a sua pele. Mais certo do que nunca. Eles desceram a grande escadaria juntos, a mão dele na parte inferior das suas costas. A multidão se abriu diante deles como ondas diante de um navio. Sussurros seguiram-nos, alguns de apreço, outros de questionamento. Evelyn manteve a cabeça erguida, lembrando-se de tudo o que a levara até aquele momento. Luca guiou-a até o palco elevado na frente da sala. Copos de cristal tilintaram quando os garçons distribuíram champanhe. O murmúrio das conversas cessou quando Luca levantou a mão para pedir silêncio. Muitos de vocês questionaram as minhas decisões recentemente. Ele começou, sua voz ecoando sem esforço pela sala. Vocês se perguntaram se eu havia perdido minha vantagem, se eu havia esquecido o que torna a nossa família forte. Sua mão encontrou a de Evelyn, seus dedos entrelaçando-se com os dela. Olhem ao seu redor. Os nossos territórios expandiram-se. Os nossos negócios legítimos estão a prosperar. Os nossos inimigos temem-nos mais do que nunca. E ao meu lado está a mulher que ajudou a tornar tudo isso possível. Evelyn sentiu o peso de centenas de olhos sobre ela. Apertei a mão de Luca, tirando força da sua presença. Evelyn não é apenas a minha mulher, continuou Luca, a sua voz assumindo um tom de aço. Ela é minha parceira, minha igual. Ela está à minha direita, não por causa de quem ela nasceu para ser, mas por causa de quem ela escolheu se tornar. Ele virou-se para encará-la de frente, seus olhos escuros intensos. Ela escolheu-nos, escolheu esta família, e ao fazer isso, ela nos tornou mais fortes. Um dos capos mais velhos deu um passo à frente, o rosto contorcido com um desdém mal disfarçado. Com todo o respeito, chefe, isso é algo sem precedentes. Uma mulher, especialmente uma Rossi, ter esse tipo de poder. Sem precedentes não significa errado, Evelyn falou, sua voz clara e firme. A sala ficou em silêncio sepulcral. Eu observei como Luca lidera, como ele equilibra tradição e progresso, como ele sabe quando ser cruel e quando ser misericordioso. Ela deu um passo à frente, dirigindo-se diretamente à multidão. Eu nasci uma Rossi. Sim, eu sei o que vocês pensam que isso significa. Mas eu escolhi esta família. Eu escolhi Luca. E todos os dias desde então provei a minha lealdade não com o meu nome, mas com as minhas ações.
Luca lhe apertou a mão dela com orgulho. Qualquer um que questione o lugar dela questiona-me, declarou ele. E acho que todos sabemos como isso termina. A ameaça pairou no ar como fumo. Então, lentamente, Antônio, o primeiro a aceitá-la, ergueu o copo para o chefe e a sua senhora. Um por um, os copos foram levantados por toda a sala. Até mesmo o capo dissidente, após um momento de hesitação, levantou o seu em sinal de submissão. A minha lealdade é para com esta família. Evelyn dirigiu-se a todos, com voz forte e convicta. Ao Luca, tudo o que sou, tudo o que tenho pertence agora a este lugar. Qualquer um que duvide disso só precisa de olhar para o que construímos juntos. Luca puxou-a para perto, envolvendo-a possessivamente pela cintura com o braço. Ao futuro, declarou ele levantando o copo. Ao futuro. A sala ecoou em resposta. Enquanto a multidão começava a se misturar, aceitando a nova realidade do seu mundo, Lucas se inclinou para sussurrar no ouvido de Evelyn. Você nunca deixa de me surpreender. Ela se virou nos braços dele, encontrando o seu olhar. Aprendi com o melhor. A mensagem estava clara para todos os presentes. Evelyn não era mais apenas a fraqueza de Luca, ela era a sua força. Juntos, eles eram imbatíveis. O pôr do sol pintou as janelas da mansão em tons de âmbar e dourado. Luca ficou na janela do seu escritório, observando os últimos raios desaparecerem atrás do horizonte da cidade. O seu império se estendia diante dele. Edifícios, empresas e ruas que se curvavam ao seu comando. Mas nada disso importava tanto quanto a mulher que agora compartilhava a sua vida. O reflexo de Evelyn apareceu no vidro ao lado do dele. Ela usava um vestido preto simples que a fazia parecer elegante e perigosa ao mesmo tempo. O cabelo caía em ondas suaves sobre os ombros e o colar de diamantes que ele lhe dera brilhava no pescoço. Pensando em coisas profundas? Perguntou ela, deslizando o braço à volta da cintura dele. Ele puxou-a para mais perto, inalando o aroma familiar do perfume dela. Apenas a apreciar o que construímos juntos. Os últimos meses tinham transformado os dois. Luca, antes frio e intocável, tinha aprendido a deixar alguém passar pelas suas barreiras. Evelyn, que tinha fugido da escuridão do mundo deles, tinha encontrado força em abraçá-la nos seus próprios termos. Nunca pensei que estaria aqui, admitiu ela, os dedos traçando padrões no peito dele. Nesta sala, ao teu lado, sentindo-me completa. Luca virou-se para ela, os seus olhos escuros e intensos enquanto procuravam os dela. Quando te encontrei naquele dia, espancada e quebrada no teu apartamento, soube que algo tinha mudado. Só não sabia o quanto. Ela sorriu, lembrando-se do quanto tinham percorrido. Estavas tão zangado, tão protetor. Pensei que eras apenas mais um homem a tentar controlar-me. E agora, a voz dele tinha um tom divertido. Agora sei que és o único homem que realmente me libertou. Ela estendeu a mão para tocar o rosto dele, traçando a linha forte do seu queixo. Ao aceitar tudo em mim, a força e a fraqueza, a luz e a escuridão. As luzes da cidade começaram a cintilar lá fora, criando um cenário de estrelas atrás deles. O império de Luca estava silencioso naquela noite, tranquilo de uma forma que não estava há meses. As guerras tinham acabado, as traições tinham sido resolvidas. Eles podiam finalmente respirar. Quero mostrar-te uma coisa, disse Luca, levando-a até a sua secretária. Ele pegou numa pasta grossa e entregou-a a ela. Dentro havia papéis, escrituras de propriedades, contratos comerciais, extratos bancários, todos com os nomes dos dois. O que é isto? Perguntou ela, embora já soubesse. Tudo o que eu possuo agora também é seu, disse ele simplesmente. Parceiros iguais. Lembre-se, nos negócios e na vida. Lágrimas brotaram nos seus olhos. Vindo de Luca, não se tratava apenas de dinheiro ou poder. Era confiança na sua forma mais pura. Para um homem que construíra o seu império com base no controle e na cautela, partilhar tudo era a declaração definitiva de amor. O poderoso Luca Duca a partilhar o seu reino, ela brincou, tentando aliviar o momento. O que diriam os teus inimigos? Ele puxou-a para os seus braços, o seu toque possessivo, mas gentil. Diriam que sou o homem mais inteligente da cidade, por manter o meu maior patrimônio por perto. Patrimônio, ela ergueu uma sobrancelha. Parceira, ele corrigiu, roçando os lábios na têmpora dela. Rainha igual.
A palavra pairou entre eles, carregada de significado. Evelyn nunca quis ser rainha de ninguém, nunca buscou poder ou controle. Mas ali ao lado de Luca, ela entendeu que a verdadeira parceria não tinha a ver com domínio, tinha a ver com equilíbrio. O que quer que venha a seguir, disse ela, enfrentaremos juntos. As mãos dele emolduraram o rosto dela, os polegares enxugando as lágrimas que ela não percebera ter derramado. Juntos, ele concordou. Sem mais fugas, sem mais dúvidas. Apenas nós, construindo algo mais forte do que qualquer um de nós poderia criar sozinho. A noite envolvia-os como um manto de veludo. A cidade abaixo continuava a sua dança interminável de luz e sombra. Mas ali, naquele momento, nada disso importava. Tinham encontrado a sua paz no lugar mais inesperado, nos braços um do outro, no coração de um mundo que deveria ter destruído ambos. Luca inclinou-se, os seus lábios encontrando os dela num beijo que continha toda a ternura e paixão da sua jornada juntos. Era uma promessa selada no silêncio do seu santuário, de que quaisquer que fossem as tempestades que os esperavam, eles as enfrentariam lado a lado. Espero que gostem desta história. Por favor, partilhem qual é a vossa parte favorita da história e de onde no mundo estão a assistir. Tenham um ótimo